Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor Elton Borges. Estou aqui hoje para fazer um aulão visando o concurso Soldado PM do Estado de São Paulo. Para quem não conhece, sou professor de matemática, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e estou desenvolvendo nesse meu canal, trabalho de correções de concursos militares. Futuramente vai ter playlist de conteúdo de matemática, né? Mas hoje eu quero trazer para você esse aulão, tá? E esse trabalho aqui ele está sendo realizado no curso preparatório Borges, famoso CPB, localizado no estado de São Paulo, tá? Claro, eu não vou fazer esse trabalho sozinho. Hoje eu estou com a companhia do professor Rodinei, também faz parte da equipe do CPB. Deixa eu chamar ele aqui para a gente. Fala aí, pessoal. Fala, professor. Tudo bem? Valeu, mestre. Pessoal, para quem não conhece, esse aqui é o professor Rodinei, professor de História e Geografia, professor de Administração Pública, tá? Professor de Português também, né? É um professor completo e parceiro há anos aqui do CPB, tá bom? Sub por quê, né? Para quem não sabe, o professor Rodinei é suboficial da Força Aérea Brasileira, como eu também sou o primeiro sargento da Força Aérea Brasileira. E isso é um grande diferencial, né, do CPB. Nossos professores, além da sua formação acadêmica, também são militares, né? Com isso, ele traz essa experiência de caserna para dentro do cursinho, né? Claro que não são todos os professores, mas a nossa equipe, né? Além da sua experiência acadêmica, muitos mesmo têm a experiência de caserna. Então, quando você vem aqui para o CPB e faz parte dessa família, você percebe o nosso diferencial, tá bom? Então, hoje, estava falando com o professor Dinei, convidei ele, né, a participar desse aulão. E o que é esse aulão aqui, professor? Esse aulão é o seguinte, pessoal. Domingo que vem, dia 17, vai acontecer o concurso Soldado PM do Estado de São Paulo, né? Vai ser no domingo a prova. E o CPB ele tem uma tradição. Um dia antes da prova, nós realizamos o Sábado do Milagre. Então, no dia 16 de setembro, ou seja, sábado que vem, será realizado o Sábado do Milagre a partir das 10 horas da manhã, aqui na sede do CPB, tá bom? Então, esse vídeo aqui é para a gente mostrar uma palhinha do que vai acontecer no sábado. Então, você que está nos assistindo, está no estado de São Paulo, está convidado a participar da aula presencial que irá ocorrer sábado, dia 16, aqui no CPB, tá bom? Então, antes de passar aqui para o professor Rodinei e a gente iniciar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o edital desse concurso, da prova segunda 23, Soldado PM do Estado de São Paulo. Então, deixa eu apresentar aqui. Então, aqui, ó. Aqui eu e o professor Rodinei aqui. Vamos falar um pouco sobre esse edital. Primeiramente, vale ressaltar que o concurso Soldado PM do Estado de São Paulo, normalmente são 2 concursos por ano, com 2.700 vagas cada. Pessoal, é um concurso já quase periódico. Com isso, o trabalho que é realizado para ele é um trabalho contínuo. Então, você, quando vem se matricular com a gente, normalmente você vem visando 2 concursos, tá? Vem visando o ano. Isso é um grande diferencial, tá bom? Então, vamos falar um pouco aqui sobre o edital, né? O edital foi publicado aí 19 de junho de 23, né, no Diário Oficial de São Paulo. Quais são as etapas desse concurso? Tá? Exame intelectual, exame de aptidão física, exame de saúde, exame psicológico, avaliação de conduta social e a análise documental. Qual é o foco do CPB? Exame intelectual. Então, toda a preparação que nós damos aqui é visando o exame intelectual. Mas nós sabemos, né, que há um grande índice de reprovação no exame psicológico. Com isso, o CPB, preocupado com seus alunos, foi buscar uma parceria em relação ao exame psicológico. Nós temos uma suboficial da Polícia Militar, ela já é da reserva, tá? E ela é psicóloga, né? E ela fazia parte da psicologia da PM. Então, nós convidamos você a vir conhecer o nosso curso para poder ter a melhor preparação do Estado de São Paulo, tá? Tanto para o exame intelectual quanto para o exame psicológico. E, claro, tudo a preço justo, tá? Tudo a preço justo. Então, não perca, venha conhecer a nossa empresa. Temos aqui ainda
em relação ao exame intelectual, ele é um concurso a nível médio, tá? O que cai no exame intelectual? Português, matemática, noções básicas de informática, noções básicas de gestão pública e uma redação, tá? A prova é uma prova de 60 questões objetivas, mais a redação, totalizando 5 horas de prova. Você tem ali, né, a quantidade de questões por matéria, né, 20 questões de português, 15 de matemática, 15 de conhecimentos gerais, 5 de noções básicas de informática e 5 de noções básicas de gestão pública. Então, é uma prova bem completa, tem a sua complexidade, mas nós trabalhamos bem focado para o edital e deixamos você realmente de cara para o gol. Por quê? Não é só aprender o conteúdo, mas também saber fazer a prova, tá bom? O exame intelectual desse concurso, quem é a banca organizadora? VUNESP, tá? A prova, como eu falei, está prevista para o dia 17 de setembro, ou seja, o próximo domingo. Nós estamos gravando esse aulão hoje, domingo, né? Então, no próximo domingo é a prova da PM. Foram 90 dias para o concurso, ou seja, 12 semanas de aula com 13 sábados. Né? A gente sempre ressalta a questão dos sábados, porque a gente coloca o sábado aí como preparação, tá? Mas o curso aqui no presencial são aulas de segunda a sexta-feira, tá? Você tem aula todos os dias aqui no CPB, das 19h30 às 22h30, tá bom? Então, entre em contato. Daqui a pouco eu vou colocar o telefone do curso para contato, para que você realmente saiba como é que funciona essa turma preparatória. Quais são os requisitos para a inscrição aí, né? Quais foram os requisitos, né? No caso, já foi essa inscrição, mas eu estou querendo mostrar para você, porque normalmente ele mantém a mesma linha aí de exigência para os concursos, né? Então, ser brasileiro, ter idade mínima de 17 anos, ter idade máxima de 30 anos, estatura mínima de 1,55 para mulheres e 1,60 para homens. E ainda haver recolhido a taxa de inscrição prevista nesse edital, tá? O que é muito importante é você ler todo o edital, tá? Não perder as datas do cronograma estipulado no edital, e isso a gente vem reforçando aqui no curso para os nossos alunos, tá bom? Como eu falei, esse edital, qual é o grande diferencial dele, né? Relacionada a quem pode fazer a prova. Então, a concorrência dessa prova, ela vai ser alta, tá bom? Então, já é comum, são 51 municípios do estado de São Paulo que pode fazer, né, seja capital e interior, e agora é possível fazer em 14 municípios de outros estados, que são as capitais, tá? Então, 14 capitais foram incluídas aí dentro deste edital. Ou seja, a pessoa que está em outro estado vai poder fazer a prova na sua capital, caso passe, vai voltar a vir para São Paulo para dar continuidade nas outras etapas. Com isso, você aumenta a concorrência da prova, tá? Isso a gente tem falado para os nossos alunos que estão se preparando com a gente sobre a importância de realmente estar numa preparação adequada, tá bom? Como não falar, né? Qual é o soldo, qual é a remuneração básica de um soldado PM? Esse valor está no próprio edital, tá bom, pessoal? Então, o salário base aí do soldado PM é de R$ 4.852,21, tá bom? Esse é um salário inicial. Existem outros adicionais aí, no decorrer da carreira. Existe um plano de carreira, né? Você é soldado PM, mas você é um concurso de carreira. Você pode dar continuidade à sua carreira dentro da instituição Polícia Militar, tá bom? Então, realmente é um concurso muito visado aí para as pessoas que estão estudando, para, como eu falei, trazendo esse grau de dificuldade aí na concorrência, agora que tem outros estados que podem estar fazendo essa prova. Então, realmente, esse é um atrativo aí, é o salário do soldado PM do estado de São Paulo. E você realmente está gostando, está interessado, tá? Quer conhecer mais sobre o curso? Então, entre em contato conosco. É o 11 22 21 8493 ou ainda pelo celular 11 9 8781 2673. O CPB também tem um site, o suborges.com.br, aonde você pode ficar sabendo muito mais sobre o nosso trabalho. Além disso, tá? O CPB ele trabalha tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Então, daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso EAD, que é um trabalho fenomenal, tá bom? Fenomenal mesmo. Então, não esquece, esse aulão de agora é convidando você a participar da aula presencial que irá acontecer no dia 16 de setembro, ou seja, sábado que vem, a partir das 10 horas da manhã,
aqui no CPB, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Você viu aí, professor, que o pessoal da PM está ganhando bem, né? Pô, tá bom demais, mestre. Bom demais. Muito bom. Então, Salário olha bem só, atrativo. o senhor sabe que os nossos alunos irão assistir essa aula, tá? Então, eu quero que o senhor pense neles na hora que vai dar essa aula aqui. A gente vai dar uma Com certeza. demonstração. O senhor vai estar trabalhando qual conteúdo? Bom, eu vou entrar com os materiais de história e geografia, né, seguindo aquela linha do edital, né, dividindo ali dentro do que cai na prova, de fato, né, que a gente já vem trabalhando ao longo dos anos aí nessa linha, mais ou menos 6 de história e 6 de geografia, bem nessa base aí. Então a gente vai atacar, né, as questões de história e geografia dentro de Show de conhecimentos gerais. bola. Mas para sábado que vem, nós iremos trabalhar, além do conhecimento gerais, que é história e geografia, vai entrar também atualidades, é isso? Perfeito. Pessoal que for participar do presencial na semana que vem, teremos atualidades, né? E vamos completar com as outras disciplinas também. E claro que atualidades como complemento aí, né, para o pessoal que vai fazer a prova no dia seguinte. Tá Beleza? bom. Pessoal, vale lembrar que as questões que nós iremos trabalhar hoje, sábado, serão questões diferentes do que iremos trabalhar no sábado que vem. Porque não é só fazer a questão, mas também fazer uma pequena revisão do tópico, tá bom? Para que você possa lembrar do conteúdo e ter uma noção de como fazer a prova. Essa é a importância do aulão, tá bom? Eu vou estar, então, aqui passando para o professor Rudinei. Ele vai estar iniciando esse trabalho. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês de novo, tá bom? Deixa eu só adicionar aqui, então, o seu Opa, trabalho, mestre. Esse maravilha. aí é a sua apresentação, né? Com certeza, ok. Tá? Essa Eu mesmo, vou mestre. deixar o senhor, então, à vontade para o senhor iniciar a sua aula, tá? Realmente, faça com carinho, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui, eu tenho um público, essa apresentação está no meu canal, está no meu canal no YouTube, né? youtube.com/professor Elton Borges, faz esse trabalho para o CPB. Então, eu tenho alunos de Corumbá, Mato Grosso do Sul, eu tenho alunos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu tenho amigos lá de Belém do Pará que me acompanham aqui nesse canal. Nós sabemos que nós que somos militares, né? Nós temos uma vivência aí Brasil afora e com isso também acabei ganhando um público no Brasil inteiro. Então, acredito que isso vai ser assistido hoje por muita gente aí Brasil afora, tá bom? Deixa eu deixar o Obrigado, seu mestre. sozinho aí, ó. Vai Valeu. lá. Muito obrigado. Novamente aí, gostaria de dizer que é um prazer, né, poder estar dando apoio aí nesse trabalho, né, participando junto com o professor Elton Borges. E outro sentido também, né, o fato de estar aqui, né, de ser militar, de poder passar experiências, como ele disse também no curso, né, ter esse know-how aí para dar um apoio para todos, né, que tem interesse, né, em fazer as provas. Dentro do curso, né, só para a gente pontuar aqui também, trabalho com outras disciplinas, né? Mas hoje vou trazer uma palhinha aí da parte de História e Geografia, né? Dentro da parte de conhecimentos gerais da prova de soldado, da VUNESP, né, da PM de São Paulo, e vou seguir, né, basicamente, conforme eu já adiantei aqui com o professor Elton, vou seguir basicamente aquela linha, né? Vou colocando ali 2, basicamente, de História Geral, 4 de História do Brasil, depois, na sequência, né, 2 de Geografia Geral e 4 de Geografia do Brasil, né, fazendo um panorama aí de 12 questões. Então tá aí, né, aulão de conhecimentos gerais, né, concurso PEMESP, né, Polícia Militar do Estado de São Paulo, soldado de segunda classe, estamos aí com os nossos canais também, né, conforme o professor já tinha passado, YouTube, Facebook, Instagram e o nosso site. Beleza? Bom, então vamos passar aqui já para a nossa primeira questão, né, vou seguir basicamente uma linha que eu já faço, né, com o pessoal na parte do ensino, ou do ensino à distância nosso, ou do presencial que nós temos, os encontros semanais, faço aquela leitura, né, do enunciado da questão, faço um breve comentário e depois a gente parte, né, para a resposta, analisando, inclusive, as alternativas. Então, a primeira questão ia trabalhar, né, uma questão de história geral, conforme eu já disse, da prova de soldado, né, da VUNESP de 2015, soldado da Polícia Militar de 2015. Vamos ao enunciado, então. Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Tá aí a fonte, né, G1, Globo.com. E aí, na sequência, no dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa, relembrando o final da Segunda Guerra Mundial. Então, uma questão tratando de Segunda Guerra Mundial.
que durou cerca de 6 anos, 1939 a 45, período de duração toda da guerra. Com relação a essa guerra mundial, é correto afirmar que, então vamos às alternativas. Letra A, envolveu países aliados de todos os continentes contra os países do eixo, dentre eles Alemanha, Itália e Japão. Letra B, teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos, no Havaí, em Pearl Harbor, por aviões japoneses. Letra C, desencadeou inúmeras alianças entre países como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Letra D, foi o estopim para que ocorresse o avanço político dos países europeus sobre os territórios africanos. E a letra E, possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas. Bom, pessoal, passando aqui então para o nosso comentário, né? Lembrando aqui, conforme já até está no próprio enunciado, né? Segunda Guerra Mundial, o conflito tem a duração total de 1939 a 1945, e a gente pode dividir esse conflito em 3 fases, né? A primeira fase, 1939 a 1941, coincide aí com o avanço do eixo, né? Daqui a pouco falaremos um pouco do eixo, que está ligado ali nas alternativas, né? Avanço ali, principalmente, já podemos adiantar aqui, das tropas, né, lideradas pelos alemães. Na sequência, aquele período de equilibração, né, 1941, 1943, né, quando os Estados Unidos entram no conflito de fato, após o ataque à base aérea americana de Pearl Harbor. Então, a entrada dos Estados Unidos leva a esse equilibração, né, esse equilíbrio das forças. E depois, na sequência, a fase final. A fase final é a ofensiva aliada, né, 1943 a 1945, quando, né, Estados Unidos e União Soviética, né, mais Inglaterra e França e outros, né, países, né, espalhados pelo mundo, destaque para esses 4, vão, né, até o final do conflito, culminando, é claro, com a derrota do eixo. Tá? Adiantando aqui também outro ponto, né, acho que é interessante a gente colocar esse mnemônico para poder guardar aí, né, quem que era o eixo, né, quais países formavam o eixo. O eixo, lembrando, né, basicamente era composto por Itália, Alemanha e Japão, né, cujas capitais, da Itália, Roma, da Alemanha, Berlim, e de Japão, Tóquio, né, que nos dá o mnemônico Roberto. Então, falou Roberto, lembrou eixo. Temos também as bandeiras, né, abaixo aí dessas respectivas capitais. Então, falou Roberto, lembrou eixo, né, Itália, Alemanha, Japão, ou Roma, Berlim, Tóquio. Né, eram os países aí que vão compor o eixo, países, né, só para a gente complementar a ideia aqui também, de políticas totalitárias, né, e que resolvem, né, ou que tomam esse cenário aí desde da divisão da Polônia, né, com a União Soviética, aquela assinatura do Tratado da Alemanha com a União Soviética, né, o Ribbentrop-Molotov, depois o avanço em direção ao oeste, né, ao ocidente, invadindo ou tomando a França. Então, né, esse expansionismo aí mais relacionado aos países do eixo, né, tá? Numa maneira geral, os países aliados, né, destaque se faz Estados Unidos, União Soviética, França, Inglaterra, e é claro, ou Inglaterra e França, né, e claro, outros países do mundo. Brasil, por exemplo, né, acaba, embora tivesse uma afinidade com os países do eixo, né, principalmente Alemanha e Itália, o governo Vargas, né, o governo totalitário, o Estado Novo Varguista, acaba aderindo ao lado dos aliados. Tá? Dando sequência aqui, então temos como resposta a nossa letra A. E é claro, vamos analisar as outras alternativas. A letra A, conforme eu disse, né, envolveu países aliados de todos os continentes, né, então espalhados pelo mundo todo, contra os países do eixo. Países esses, conforme já fez lá o nosso mnemônico, né, o Roberto, Alemanha, Itália e Japão, né, ou seja, Itália, né, podemos colocar Itália, Alemanha e Japão, o Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Beleza? Analisando as outras alternativas, pessoal, a letra B teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos no Havaí, Pearl Harbor. Não, né? Não ocorreu. Quando ocorre o bombardeio a Pearl Harbor, em 1941, o conflito já estava em andamento, né? Inclusive, eu comentei, né, nas fases do conflito, o bombardeio a Pearl Harbor leva aquela entrada, de fato, dos Estados Unidos e o período de equilíbrio das forças, né, para depois o avanço dos aliados. A letra C desencadeou inúmeras alianças entre países, como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Claro que não, né? A Tríplice Entente, ela faz parte da Primeira Guerra Mundial, né? Era a França, só para a gente pontuar aqui, quem que faz parte da Entente? França, Rússia
e Inglaterra, França, Rússia e Inglaterra, os principais países da Entente. Claro que lembrando que no final do conflito, no final da Primeira Guerra, saída da Rússia, entrada dos Estados Unidos. Não é o caso também, né, da Tríplice Entente. Foi o estopim para que ocorresse o avanço político-econômico dos países europeus sobre novos territórios africanos. Podemos relacionar, né, esse avanço político-econômico no período antes da Primeira Guerra Mundial, dos imperialismos, né? O pós-Segunda Guerra será o contrário, será a descolonização da África e da Ásia, né? Então, estaria fora e falar avanço sobre os territórios africanos. E, por último, aí possibilitou que alguns países europeus, como Bélgica e Grécia, também não se aplica, né, não se aplica a esse cenário, desenvolver-se indústrias bélicas, ficando, então, como resposta, de novo, né, para frisar aí a letra A, né, envolveu países aliados de todos os continentes, né, diversos aí, conforme já citei, Estados Unidos, União Soviética, né, os que merecem destaque, Inglaterra e França, Brasil, né, por exemplo, e claro, os do eixo, né, conforme já trouxe aí também o nosso Roberto, né, Itália, Alemanha e Japão. Ok? Então essa aí ficou bem nessa linha, tratando aí de Segunda Guerra Mundial, uma questão, né, de história geral. A próxima questão, pessoal, que vamos analisar, também será uma questão de história geral. Essa questão vai abordar a Guerra Fria, né? Vamos passar aí também um panorama, né, um quadro histórico do que foi a Guerra Fria, e depois faremos análise da resposta e, claro, né, também, né, das outras alternativas. Então vamos lá. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, o mundo viveu o fenômeno da Guerra Fria. Só para lembrar aqui, né, 1945 a 1989 / 1991. Vamos pontuar aí o que foi 89 e o que foi 91, ou 1989 e 1991. O fundamento desta oposição, ou seja, o que fundamentava, né, ideologicamente, politicamente e militarmente, podemos assim dizer também, a Guerra Fria. O fundamento desta oposição, que opôs Estados Unidos e União Soviética, né, o mundo bipolar, foi, letra A, o rompimento entre o governo comunista chinês de orientação maoísta e o governo socialista soviético. Letra B, o confronto ideológico, político e econômico entre blocos representantes dos sistemas capitalista e socialista. Letra C, a recusa da União Soviética em investir em armamentos, inviabilizando a corrida armamentista contra os Estados Unidos. Letra D, o alto nível tecnológico dos soviéticos, responsáveis por um programa espacial que levou o homem à superfície da Lua. E a letra E, a interferência do governo norte-americano na política interna de países do Sudeste Asiático, como o Vietnã. Bom, analisando aqui também, vamos aí o contexto, né? A Guerra Fria é o período que começa basicamente com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai, né? Eu coloco sempre 2 anos ali, depende de muitos autores, uns consideram até 1989, ou concursos, por assim dizer, e outros consideram até 1991. E por que esses 2 anos específicos, 1989 e 1991, são anos básicos, ou, né, preponderantes para o final da Guerra Fria? Primeiramente, simbolicamente, em 1989, temos a queda do Muro de Berlim, a unificação da Alemanha, né? E com isso, né, muitos concursos e autores consideram como o final da Guerra Fria. Mas, para complementar, é possível aparecer, né, em outros concursos ou com outros historiadores, em 1991, o fim da União Soviética e a criação da Comunidade dos Estados Independentes, da CEI, né? Então, esses 2 anos específicos, né, queda do Muro de Berlim, 1989, e 1991, fim da União Soviética, são determinantes para o fim da Guerra Fria, período este que começou em 1945. Outro cenário importante para a Guerra Fria é a guerra ideológica, né? Teremos, de um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo, né, o mundo bipolar, né, podemos dizer desta forma. Do outro lado, representando o socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a União Soviética. Então, essa guerra ideológica, né, não teremos um conflito direto entre esses 2 países, apenas confrontos indiretos, né, ameaça à liberdade de expressão, perseguições, né, a quem era de ideologia contrária, dependendo do país em que se estava. Então, esse é o cenário, né, uma guerra ideológica, né, com muitas perseguições e conflitos indiretos, né, normalmente, ou os Estados Unidos dos bastidores de um lado e União Soviética diretamente confrontando do outro, ou União Soviética nos bastidores de um lado, Estados Unidos confrontando diretamente, né, do outro lado. Bom, adiantando aqui, temos, né, que
As alianças militares, né? Destaque se faz a OTAN, né? Muito discutido nos dias atuais. Temos ali, né, criada pelos Estados Unidos no ano de 1949, principalmente naquele momento, países capitalistas ocidentais do hemisfério norte, né? Percebe-se hoje, né, esse avanço da OTAN que vem acontecendo, né, gerando até um conflito mais recente, podemos dizer, aí, o da Ucrânia, União Soviética e Ucrânia, em virtude dessas alianças militares. Destaque é a OTAN. Né? Quando se cria a OTAN, né, os Estados Unidos criam a OTAN em 1949, temos também a criação do Pacto de Varsóvia, né, na Polônia, melhor dizendo, no ano de 1955, países socialistas do leste europeu, apoiados exclusivamente pela União Soviética. Né? Claro que foi uma contrapartida, né, à criação da OTAN pelos Estados Unidos. Bom, adiantando aqui, né, consequências, né, período de intensa repressão e censura, conforme já disse, perseguição, né, dependendo, o país que era comunista não aceitava o capitalismo, o país que era capitalista não aceitava o comunismo, né, desenvolve-se aquela ideia de terceiro mundo, né, primeiro mundo, os países desenvolvidos capitalistas, segundo mundo, os países de economia planificada, né, os países socialistas, e terceiro mundo, os países capitalistas, aqueles mais pobres, né, os subdesenvolvidos naquele momento, e os em vias em desenvolvimento, que seriam os emergentes dos dias atuais. Mundo bipolar, conforme já disse, União Soviética de um lado, Estados Unidos do outro, o período da cortina de ferro, né, uma cortina ideológica que fecha o conhecimento do lado comunista para o lado capitalista e, ao mesmo tempo, fecha também o acesso que se deveria ter, né, do conhecimento do lado capitalista para o lado comunista, e períodos de conflitos, onde podemos destacar, né, conflitos aqui, conforme eu já disse, não teremos um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas diversos conflitos indiretos, né? Guerra da Coreia, né, que vai culminar com a divisão da Coreia, em Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Assinando-se ali no final do conflito, em 1953, o Tratado de Panmunjom. Crise dos mísseis em Cuba, né? Após a independência de Cuba, em 1959, em 1961, se instalam, né? Ou gera-se nos Estados Unidos a informação que a União Soviética havia instalado mísseis na Baía dos Porcos, em Cuba. Essa crise dos mísseis vai levar ao que chamamos do embargo, né, que acabou nos últimos anos, aí, né, o embargo. Os Estados Unidos e os países capitalistas, né, ao lado dos Estados Unidos, deixam de apoiar, deixam de comercializar com Cuba. Né? A Guerra do Vietnã, né, a União Soviética nos bastidores, os Estados Unidos, né, um conflito longo, né, desgastante, os Estados Unidos combatendo, né, diretamente lá no Vietnã, né, inclusive leva-se a, né, uma perca dos Estados Unidos, perde o conflito, e a União Soviética nos bastidores, treinando e fornecendo armamento para os soldados ali, né, os soldados comunistas. Né? Adiantando aqui, temos também a Guerra dos 6 Dias, esse já na parte final do conflito. A Guerra dos 6 Dias foi quando o Estado de Israel, apoiado pelos Estados Unidos no ano de 1967, toma, né, uma posição estratégica no Oriente Médio, as colinas de Golã. Né? E essa tomada das colinas de Golã vai gerar um desgaste, principalmente em relação à Arábia Saudita, o Egito e a Síria. Anos depois, em 1973, há o conflito do Yom Kippur, né? Ou Yom Kippur, quando os países como Arábia Saudita, Egito e Síria retomam as colinas de Golã. Aí, Israel, apoiado pelos Estados Unidos, entra em conflito e consegue expulsar esses países. Vai levar ao chamado choque do petróleo. Lembrando que a Arábia Saudita, Síria, faziam parte da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, vão parar de fornecer petróleo para o mundo todo, vão fazer o boicote, o preço do barril vai subir, gerando um período inflacionário não só, né, para os países capitalistas, mas quase que para o mundo todo, afetando até o Brasil, inclusive, como falaremos depois no período militar. E a invasão soviética no Afeganistão, a última tentativa, isso já nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, a última tentativa, né, de conflito, que podemos dizer desse final da Guerra Fria, Estados Unidos, né, nos bastidores, e a União Soviética diretamente guerreando com o Afeganistão, né, sendo derrotada pela resistência. Bom, partindo disso, vemos que a resposta é a nossa letra B, o confronto ideológico, político e econômico entre blocos representantes do sistema capitalista socialista, que a gente comentou no início, ou falou no início do nosso comentário. Tá? A letra A, só para a gente, né, fazer esse bate-pronto aí, né, fazer
para fazer um esclarecimento, né? Letra A, o rompimento entre o governo comunista chinês de orientação maoísta e do governo socialista soviético não vai acontecer, né? Embora o governo maoísta segue um direcionamento um pouco diferenciado, ainda estará ligado ao governo soviético, né? Não terá aquela ligação muito próxima, mas não vai romper diretamente com o governo soviético, até porque se o governo maoísta rompesse diretamente com o governo soviético, ficaria isolado no resto do mundo. A B, a nossa resposta. Letra C, recusa da União Soviética investir em armamentos. Claro que não, né? Corrida armamentista, né? Estados Unidos investindo em armamentos de um lado, União Soviética do outro, né? Vai ser esse grande cenário da Guerra Fria, investimentos de corrida armamentista de ambos os lados, corrida essa que vai levar aí, né, a diversos, né, levantamentos ou ideias aí de conflitos posteriores. Bom, então isso não vai acontecer. Tanto vale também para a corrida espacial, né? A União Soviética e Estados Unidos competindo na corrida espacial. Letra D, alto nível tecnológico soviético, responsável por um programa espacial que levou o homem. Não, quem levou o homem à Lua foram os Estados Unidos. O primeiro homem a pisar na Lua, Louis Armstrong, dos Estados Unidos. Os soviéticos estavam avançados na corrida espacial, mas os Estados Unidos foi o primeiro a mandar um homem à Lua. E a letra E, interferência do governo norte-americano na política interna de países sudeste asiático, como o Vietnã. Quem estava interferindo era a União Soviética, inclusive a entrada dos Estados Unidos no conflito, né, para poder liberar o Vietnã do Sul, o que não aconteceu, pois foi uma derrota americana, dá-se, né, de certa forma, pela intervenção dos soviéticos, né, no país, né, no Vietnã. E a resposta, então, a nossa letra B, confronto ideológico, né, confronto ideológico, censura, perseguições, guerras indiretas, política econômica entre blocos representantes do sistema capitalista, claro, representado pelos Estados Unidos, e socialista, representado pela União Soviética. Beleza? Pessoal, fechamos aqui a sequência de história geral. Agora vamos fazer as outras 4 questões que vão tratar da história do Brasil, também seguindo a linha do que cai ali na prova da polícia. Então, deixa eu voltar para cá. A aula até agora tá top de linha, né? E imagina só como é que vai ser sábado que vem. A gente fazendo esse fechamento com a turma, né? Pegando todas as matérias. Então, se você está gostando, pessoal, não se esquece, né? Vem participar da aula presencial que vai ocorrer no sábado, dia 16 de setembro, né? A partir das 10 horas da manhã. Eu vou fazer aqui, né? A divulgaçãozinha, aproveitar esse momento para a gente mudar um pouco de conteúdo. O professor vai entrar agora com a parte de geografia. Então, olha só para você entender, o CPB ele trabalha com um material apostilado, focado para o teu concurso, tá? Então, é fenomenal. Além disso, também eu falei, também trabalhamos na modalidade EAD. O CPB trabalha tanto no presencial quanto no EAD. Então, você está gostando do nosso trabalho? Está tanto presencialmente quanto lá virtualmente no CPB. Deixa eu ver aqui. Olha só. E se você quer saber mais sobre o EAD do CPB, nós temos um coordenador específico que vai te dar toda a atenção que você merece para tirar suas dúvidas sobre o EAD. Então, é só entrar em contato com ele aí, ó, no 12 98134 3069. Ou simplesmente apontar aí para o QR Code aí e já tá saindo falando com ele no WhatsApp aí, tá? Tenho certeza que ele vai dar toda a atenção que você merece aí e tirar suas dúvidas. E outra coisa, né? No presencial, o CPB ele oferece somente a preparação para soldado PM São Paulo. Mas agora na modalidade EAD, você pode se preparar tanto para soldado PM quanto para oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? O nosso famoso aí Barro Branco, tá bom? Então você tem uma preparação completa aí no EAD do CPB. E claro, né? Fica aqui o convite aí para a revisão presencial de todo o conteúdo do edital, tá bom? Vai acontecer dia 16/9, no sábado, a partir das 10 horas da manhã, tá bom? A programação provavelmente deve ser das 10 às 13 da manhã, uma quantidade de conteúdo. Fazemos uma pausa aí para o almoço, né? Voltamos às 14 horas, vamos até às 17 horas. É um sábado inteiro de revisão de conteúdo. Pessoal, não perca, não perca. É muito bom mesmo. Já virou tradição no CPB, famoso sábado do milagre, né? É aquele momento final ali
que a gente dá aquela repaginada, tira umas dúvidas do aluno e bota você de cara pro gol, tá bom? O nosso cursinho, né, o CPB, ele está na Avenida Cruzeiro do Sul, número 2611, próximo à estação do metrô Carandiru. Na verdade, não é próximo, não. É a 50 metros do metrô Carandiru. Você está tropeçando, você está aqui na porta do curso, tá bom? Lá no nosso site, cursoboard.com.br, você tem um link, tanto para o Google Maps, quanto para o Waze, se caso você quiser vir de carro. Então, realmente é muito próximo, tá, pessoal? É bem tranquilo chegar aqui. Mas deixa eu voltar aqui para o noso professor, porque a aula é dele, tá? Deixa eu voltar para o senhor. Falou. Tá bom? Ó, Valeu, fico contente de o senhor estar participando com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa aí está gostando dessa aula. Pode acompanhar o senhor no seu Instagram. Tem Instagram, o senhor, professor? Tem sim. Qual é o seu Instagram? É Rodinei Correia. Rodinei Correia. Aí, ó, @Rodinei Correia. Arroba Rodinei Correia é direto. Esse cara é fera, tá bom? Beleza, esse cara é fera. Deixa eu Obrigado. deixar o seu de novo aqui. Valeu. Bom, só pedindo licença para o professor aí, ainda vou terminar, faltam 4 questões de Brasil, né, de história do Brasil, mas a gente vai na sequência. Foi bom dar esse intervalozinho aí, né, para fazer essa, né, passar essa informação do nosso Sábado do Milagre. Vou estar lá também, só para avisar a todos aí, quem quiser, né, pode ir no curso que estaremos juntos conversando, né, tirando dúvidas e resolvendo questões também. Bom, então, antes de passar para a geografia, só fazer esse adendo aí das 4 questõezinhas de Brasil, mas são questões tranquilas, seguindo aquela linha também, né, entre era vagas do edital, né, no caso, né, constituições, depois período militar, normalmente abordando tanto aquela fase, né, do período mais recrudescedor, do milagre econômico, e depois a fase final da chamada redemocratização. Bom, então vamos lá. Seguindo ainda, então, só para a gente pontuar, estamos ainda em história, né? Só para a gente pontuar a ideia aqui. E depois passamos para a geografia na sequência, aí vamos até o final. A seguir estão trechos das constituições brasileiras. Então, ele colocou, o que ele fez? A banca aqui colocou trechos, né, artigos de 3 constituições, na verdade. A primeira, segunda e terceira, e depois ele vai, claro, pedir aí, provavelmente, qual a constituição a que se refere. Né? Vamos lá, então. A seguir são 3 constituições brasileiras. A primeira Constituição, né, o número 1, artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio. Né? Sufrágio é o quê, pessoal? Voto universal. E pelo voto direto secreto, com um valor igual para todos. Afirmativa 2, artigo 70. São eleitores cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Essa é a Constituição número 2. E o parágrafo 1º desse artigo 70, não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para os estados. Aí ele vem, segundo, né, o parágrafo 2º, os analfabetos. Depois, a terceira Constituição, artigo 131, são eleitores brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. O artigo 132, não podem alistar-se, de novo, os analfabetos, né, o inciso 1, e no artigo 133, né, da mesma Constituição, o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Poxa, aí todo mundo, mas o cara está falando dele só porque ele dá aula de administração pública e já está com constituições? Não, né, pessoal, tranquilo. É porque na prova de história também temos ali dentro do edital questões sobre constituições brasileiras. Então, legal sempre colocar aí algo sobre esse tema. Beleza? Adiantando aqui, é correto afirmar que os trechos das constituições citados, melhor dizendo, correspondem nas ordens 1, 2 e 3 aos contextos históricos. Então, vamos lá. Letra A, 1935, intentona comunista. 1932, Revolução Constitucionalista. E 1969, Ato Institucional número 5. Letra B, 1934, Estado Novo. 1957, Governo Populista. 1967, Governo Militar. Letra C, 1988, Redemocratização. 1891, início da República. E 1946, fim do Estado Novo. Letra D, 1954, retorno de Vargas ao poder. 1964, golpe militar. 1891, República Oligárquica. E aí, 1996,
governo neoliberal, 1930, golpe de Estado, e 1989, abertura política. Pessoal, para matar essa questão, uma dica legal aí que vai ajudar muito, eu vou passar aqui na sequência o histórico das constituições brasileiras, e a gente vai ver que nas alternativas, não tá, né, muitas não estão cravadas no ano específico da Constituição. Então, foi a ideia para solucionar a questão, né? Olhou, poxa, 1930 não teve Constituição, né? Porque a gente vai repassar esse histórico e depois vou disponibilizar os anos de cada Constituição, vai ficar bem fácil de matar essa questão. Então, vamos lá. 1824, embora não esteja no edital, vale a pena para complementar, né? A primeira Constituição da história do Brasil, no período imperial brasileiro, nome Império do Brasil, uma carta outorgada. Qual a diferença, né? Falamos sempre em Constituição outorgada e promulgada. Promulgada é mais democrática e a outorgada ela é mais ditatorial, mais autoritária. Teremos os poderes executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Lembrando que o moderador é aquele que era prerrogativa do imperador. O regime de padroado, onde a religião católica era oficial. Dando sequência, aí sim, já dentro do edital da polícia, 1891, República Velha, Estados Unidos do Brasil, carta promulgada, ou seja, democrática, poderes executivo, legislativo e judiciário, sai o poder moderador e introduz também o voto aberto, com a presença do Estado laico, não mais, né, o regime de padroado, sendo a religião católica oficial. 1900, não é mais a religião católica como oficial nesse caso, né? Na sequência, 1934, já estamos na era Vargas. Brasil República, era Vargas, Estados Unidos do Brasil, fase constitucional da era Vargas, ela vai inaugurar a fase constitucional, carta promulgada, ou seja, democrática, voto secreto, introdução do voto feminino em séries de leis trabalhistas, para o trabalhador urbano principalmente. 1937, é a do golpe do Estado Novo de Vargas. República, era Vargas, Estados Unidos do Brasil, é o nome da Constituição, dentro do Estado Novo. Se é dentro da ditadura Vargas, é uma carta outorgada, apelidada de polaca, inspirada na Constituição polonesa, abolidos os partidos políticos. Passamos, né, para o rompimento, para o fim da era Vargas, fim da Segunda Guerra Mundial, início do populismo no Brasil, a Constituição é de 1946. República, populismo, carta promulgada, Estados Unidos do Brasil, o nome, né? Divisão do Congresso em duas casas, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal, presidente e vice eleitos separadamente, e o quinquênio, mandato presidencial de 5 anos. E depois a de 67, a nossa penúltima Constituição, essa muitos pensam que ela foi outorgada por ser do período militar, muitos trazem como ditadura militar, mas ela foi uma carta promulgada, né? Então, República, período ou ditadura militar, República Federativa do Brasil, percebe-se que muda o nome dos Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil, carta promulgada, ou seja, democrática, claro que foi via um ato institucional, que era um dispositivo que os militares usavam em período para poder governar, foi via ato institucional número 4 e consolidava aqueles outros atos institucionais anteriores, o AI-1, o AI-2 e o AI-3, até o AI-4, claro. E, por último, a nossa última Constituição, a Constituição Cidadã, né, 1988, Brasil República, período da redemocratização, ou seja, com o fim do período militar ou da ditadura militar, nome República Federativa do Brasil, Constituição Cidadã. Se é cidadã, tem que ser promulgada, né? Ou seja, carta promulgada. A primeira vez na história que temos o voto para os analfabetos, né? Claro que em caráter facultativo, assim como para os jovens de 16 a 18 anos e os maiores de 70 anos, todos esses em caráter facultativo. O que quer dizer facultativo, pessoal? Vota se quiser. E leis trabalhistas, né? Essas que já vinham desde da Constituição Varguista de 34, que já eram aplicadas ao trabalhador urbano, também estendendo-se as mesmas para os trabalhadores rurais e domésticos. Ok? Bom, e aí a sacada para matar a questão, né? A gente pode analisar de novo o enunciado, né? O enunciado aí, a primeira, falando aí do voto igual para todos, né? Ou a segunda Constituição, maiores de 21 anos, né? Os analfabetos não votavam, então não é a de 88. A 132, aliás, a terceira Constituição, brasileiros maiores de 18 anos, que se alistaram na forma da lei, né? Analfabetos não votavam também, né? E mulheres ali, né? Ambos os sexos podendo votar. Bom, a sacada, né? Um ponto interessante, coloquei as sequências das constituições e o que a gente percebe? Então, eu coloquei 1824, a primeira Constituição da história, 1891, a primeira Constituição da República,
1934, a primeira Constituição da Era Vargas. 1937, a do Estado Novo Varguista. 1946, a do populismo. 1967, a do período militar. E 1988, a nossa última, a cidadã. A letra A, 1935, está lá nas Constituições? Não está nas Constituições, então já estaria fora a letra A. Né? Também não está a de 1932, não tem Constituição de 1932, e nem tampouco Constituição de 1969. A letra B, 1934 tem Constituição, né, na letra B. Mas 1957 não tem Constituição, então a letra B já estaria fora. 67 tem, mas 57 não. A letra C, ok. 1988, redemocratização, tem Constituição, inclusive na afirmativa ele fala do direito de voto para os analfabetos. 1891 é Constituição, a primeira da República, maiores de 21 anos votando, e 1946 a do populismo, fim do Estado Novo, né? Já estendendo aquela ideia do voto feminino em 1934, né? Concluindo aí do voto para as mulheres na Constituição de 46. Dando sequência, a letra D, 1954, não tem Constituição, então já eliminava a alternativa também. 64, não tem Constituição, só tem 1891, que é a primeira da República. E aí, 1996, não tem Constituição, anterior a ela, a 1988, a última, que é a cidadã. 1930 não tem Constituição, teremos só em 1934, e 1989 também não temos Constituição, e sim em 1988. Né? Diante disso, então, ficamos com a resposta, aqui voltando, com a resposta à nossa letra C. Né? 1988, redemocratização. 1891, início da República, e 1946, fim do Estado Novo, foi a sacada aí para matar a questão, né? Vendo os anos específicos de cada uma delas, e aí, claro, tentando encaixar nas alternativas, percebemos que não tivemos Constituição em cada uma delas, pelo menos uma não existia, ficando a letra C como resposta. Ok? Agora vamos para a nossa próxima questão, essa falando da Era Vargas, do Estado Novo Varguista. Pessoal, só para a gente pontuar, né, a Era Vargas, ela vai durar de 1930 a 1945, né, quando ocorre a Revolução de 30, assume Vargas o poder e vai até o final da Segunda Guerra, em 1945. E aí, claro que vamos dividir, né, essa Era Vargas em 3 fases, vamos dar atenção especial ao que faz, né, o que é objeto da questão, que é o Estado Novo Varguista. Tá? Lembrando que é uma questão da prova de soldado da VUNESP aí do ano de 2019, né? A prova de soldado de 2019. Então vamos lá. Em termos econômicos, né, melhor dizendo, o Estado Novo, 1937 a 1945, a última fase da Era Vargas, caracterizou-se, letra A, pela política de privatização de empresas ligadas aos serviços urbanos, como abastecimento de água, letra B, pela adoção de nacionalismo extremado por meio do qual se aboliu a entrada de capitais estrangeiros no país. Letra C, pelo forte intervencionismo estatal com a criação de conselhos regulatórios como o Conselho Nacional do Petróleo. Letra D, pela aplicação de medidas liberais, tais como congelamento de salários para evitar o aumento da inflação. E a letra E, pela redução do déficit público com o corte de gastos em algumas áreas sociais, como a educação. Bom, pessoal, analisando aqui, né, Era Vargas, né, tem uma sequência aqui, né, de Vargas, desde quando ele assumiu, né, em 1930 até, praticamente, podemos colocar até ele no populismo, né, já está bem velhinho, em 1954, até o período pré-sua morte, em 54, já no populismo, e não 45, mas todos os períodos, aí, todas as fases da Era Vargas. Né? É claro que aqui é a primeira Era Vargas, 30 a 45, começa com a Revolução de 30 e vai até o final da Segunda Guerra Mundial, quando teremos a queda do Vargas, a queda de Vargas, né, em virtude da situação contraditória, né, do Brasil ter participado do conflito da Segunda Guerra Mundial ao lado das potências aliadas, né, e o governo Vargas seguia aquele regime mais próximo do que eram os regimes totalitários, né, os regimes nazi-fascistas, destaque-se fase Alemanha e Itália. Vamos lá, dividimos essa fase, ou essa Era Vargas, em 3 fases. A primeira, 30 a 34, que começa com a Revolução de 30, né, passa ali pelo movimento constitucionalista de 32 e culmina com a Constituição de 34. A partir de 34, ou de 1934, temos a fase constitucional, né, que vai durar ali até 3 anos de duração, né, até o golpe de Estado, que vai dar origem, né, aí o governo constitucional passa para o governo do Estado Novo, ou ditadura varguista, né, de 37 a 45, ou ditadura Vargas, que é o que a gente vai analisar com mais detalhes agora. Né? Começa com a Constituição de 37, a Constituição de 37, como já vimos,
né, na questão sobre Constituição, foi uma Constituição imposta, outorgada, autoritária e ditatorial, nome Estados Unidos do Brasil, carta outorgada e imposta, né, teremos um cenário bem ditatorial, abolidos os partidos políticos, a liberdade de imprensa, mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito, ou seja, esse plebiscito nunca foi realizado, né, mandato presidencial prorrogado, né, provavelmente até infinito, né, ou até, né, o fim de Vargas, né, ou não foi o que aconteceu, é claro. Inspiração no modelo externo de ditaduras fascistas, lembrando Itália, né, e Alemanha, e claro também a da Polônia, por isso que ela foi apelidada de polaca. Tá? Aqui, a célebre frase, né, em que o Vargas faz a proclamação ao povo brasileiro, né, alegando a necessidade de se outorgar a Constituição de 37. Temos lá, entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu seu valor prático. Ou seja, a Constituição de 34, que era anterior, já não valia mais nada, subsistindo apenas como que mera folha de papel e abstração. Né? E aí, né, o Estado Novo, né, características aí, criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi responsável pelo programa de rádio A Hora do Brasil, que hoje é chamado de Voz do Brasil, com notícias do governo, né? Naquele momento apelidado como A Hora do Silêncio, perseguição à polícia varguista, né, pelo DOPS, teremos avanços econômicos com o DASP, Departamento de Administração de Serviços Públicos, avanços sociais com a CLT, né, com, consolidação das leis trabalhistas, né, pró-trabalhador urbano, e, é claro, a criação do Conselho Nacional do Petróleo. Opa, então foi aqui que já começou a Petrobras? Claro que não, né? Ele cria a CNP, né, cria o Conselho Nacional do Petróleo, mas a Petrobras, só para a gente fazer um adendo, só vai acontecer lá no populismo, lá no outro governo Vargas, não nesse de 30 a 45. A criação da Petrobras só vai ser no governo Vargas, no segundo governo Vargas, lá no populismo de 50 a 54. Neste momento, ele só cria o Conselho Nacional do Petróleo, claro que com vistas a já estatizar a exploração do petróleo no Brasil, né, e, claro, criar a Petrobras, o que vai acontecer só no outro mandato dele. Também, do ponto de vista industrial, teremos a criação da indústria, o surgimento da indústria de base, com destaque para duas indústrias. A Companhia Siderúrgica Nacional, que tem até hoje, a CSN, e também a Vale do Rio Doce, que tem até hoje. Né? Ambas aí, o Vargas consegue trazer o capital estrangeiro, né? Capital americano, né? Então o capital estrangeiro entra no Brasil para fazer essas indústrias, porém, né, o Vargas faz uma negociação com os Estados Unidos. Essas indústrias vão ser construídas, vai abastecer a indústria de guerra americana, porém serão indústrias nacionais. Então é um nacionalismo, intervencionismo muito forte por parte do governo. O custo disso será a participação no Brasil na Segunda Guerra. É claro que Vargas vê dentro de uma situação de pressão dos Estados Unidos, que do lado geográfico o Brasil estava voltado aqui para a América, né? Era muito mais difícil apoiar as potências do eixo, né? Porque pela distância física, embora houvesse, né, mais afinidades, mas ele, diante das pressões dos americanos, desde o ataque a Pearl Harbor, ele então entra ao lado dos Estados Unidos e, claro, vai usar isso, né, o fato de entrar ao lado dos Estados Unidos como pressuposto aí para receber capital para construir essas duas indústrias essas que serão nacionais, né? E o custo disso, né, claro, teremos as indústrias nacionais, mas o final da guerra leva aí ao final da primeira era Vargas, né? Essa que vai de 30 a 45, lembrando aquela situação contraditória que o Brasil vai se envolver, né? O governo autoritário, regime totalitário, mas apoiando aí países ou democracias liberais como eram os Estados Unidos, beleza? Bom, diante disso, a nossa resposta é a letra C, né? Forte intervencionismo estatal com a criação de conselhos regulatórios, como, conforme já disse, ou já dissemos ali no comentário, o Conselho Nacional do Petróleo. Analisando as outras, pela política de privatização de empresas ligadas ao serviço urbano, não foi privatização, né? Foi forte intervencionismo, eram indústrias que pertenciam ao governo. Né? Então, não podemos dizer que foi privatizações. Né? Vai ser um fenômeno mais recente do neoliberalismo dos anos 90 para cá, e não da era Vargas, principalmente do Estado Novo, onde prevalecia o intervencionismo. As indústrias deveriam pertencer, ou em grande medida, quase todas elas pertenciam ao governo. Não que ele bloqueou, né, a entrada de capital, mas há um controle. Que aí, a letra B já nos leva a esse questionamento.
Muita gente nessa prova escorregou e foi na letra B, pela adoção de nacionalismo extremado. Opa, legal, tem a ver com o Estado Novo, por meio do qual se proibiu a entrada de capitais estrangeiros. Ele não proibiu, né? Ele apenas controlou a entrada de capitais, contanto que a construção da Vale do CSN, da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, foi com capital americano. Assim é a nossa resposta. Letra D, aplicação de medidas liberais, tá? Como congelamento de salários para evitar o aumento da inflação, não tem a ver com a era Vargas do Estado Novo, isso tem a ver com o plano cruzado, né, anos 80, governo Sarney. E a letra E, pela redução do déficit público, com corte de gasto em algumas áreas sociais, como a educação, também não é o cenário da era Vargas, o que nos fica, o que nos sobra como resposta, a letra D, forte intervencionismo estatal, lembrando a indústria, né, pertencente, ou quase toda ela, ligada ao governo, e criação de conselhos regulatórios, quando ele cria o Conselho Nacional do Petróleo, lembrando que a Petrobras ainda não tinha sido criada nesse momento. Vai ser criada somente já no segundo outro governo do Vargas, que é o governo do Vargas dentro do populismo de 50 a 54. Beleza? Bom, fechamos aqui essa sequência, agora vamos para outra de história, né? Uma da Polícia e Soldados de 2019, falando aí, Brasil eu fico, né? É uma música, né, do Wilson Simonal. Então ele coloca, né? Aí pega muito carona daquele período aí, já estamos no período militar, né? Principalmente naquele período do auge da ditadura, podemos dizer, das perseguições. O Brasil estava no auge do crescimento econômico, do milagre econômico, e aí surge essa música do Wilson Simonal, né? Tinha aquela frase, Brasil ame ou deixo, e aí o Simonal vem e fala, Brasil eu fico, né? Então ele colocou Minas Gerais, uai, uai, São Paulo sai da frente, Guanabara, como é que é? Bahia, Oxente. E os meus irmãozinhos lá do norte? Este é o meu Brasil, cheio de riquezas mil, ou seja, exuberância das riquezas do Brasil. Este é o meu Brasil, futuro e progresso do ano 2000. Quem não gostar e for do contra, que vá para pontinho, 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 não podemos comentar. E é claro, vamos na sequência. A canção foi composta por Jorge Ben, né? Jorge Benjó, hoje é o Jorge Benjó, e gravada pelo cantor Wilson Simonal, né? Em dezembro de 1970. E o que a música expressava? Letra A oposição dos artistas ao regime militar expressa uma linguagem de fácil entendimento popular. Letra B, a conjuntura histórica de agitações derivada da crise do milagre econômico patrocinado pelo Estado. Letra C, a oposição à falsa liberdade democrática do momento, propagandeada pelos slogans governamentais. Letra D, a ideologia do desenvolvimento econômico do governo, mesclada de um otimismo nacionalista. E a letra E, a visão de uma nação com graves desigualdades sociais, caracterizada pelo crescimento desigual da economia. Só para fazer um adendo, né, o Simonal, inclusive, depois, quando temos a redemocratização, né, muitos artistas acabam afastando ele do cenário artístico brasileiro, né, muitos artistas, cantores, porque consideravam que ele apoiava, de certa forma, né, ele entrava naquela linha do neopopulismo, né, mas aí muita coisa que se caiu por terra. Mas aí essa música mostra muito de um apoio realmente ao cenário que o Brasil vivia naquele momento, que era do milagre econômico. Milagre econômico que a gente vai ver aqui, né, na sequência dos nossos presidentes do período militar. Então vamos ter aqui, né, a partir de 1964, quando ocorre o golpe ou a Revolução Militar, com a saída de João Goulart, entra-se, né, o primeiro presidente militar, que é o Castelo Branco, que vai governar de 64 a 67, tínhamos duas linhas, a linha Sorbonne, que era a linha Branda, a linha Sorbonne, fazendo uma alusão à Universidade da França, né, a Sorbonne, só estavam ali, esses presidentes só queriam fazer a transição, né? Depois, Costa e Silva, 67, 69, esse já era da linha dura, não aceitava transição para presidente civil, né? Deveria se manter o regime militar por muito tempo. O governo Médici, 69, 74, que é o período do milagre econômico, linha dura. Depois, os últimos dois presidentes, né? O Geisel, 74 a 79, Sorbonne, linha Branda, e o Figueiredo, o último, né, da abertura, ou o fim da democracia. Com o Geisel começa a abertura lenta e gradual, e se concretiza com o Figueiredo, 79 a 85, lembrando o Figueiredo também da Sorbonne, linha Branda. Né? O mnemônico para guardar a sequência dos presidentes, Cabra, Come Jeff, né? Castelo Branco, Costa e Silva, né? Cabra, Costa e Silva, Có, Médici, né? O Médici, o Geisel, o Gué, né, do Geisel, e o filho de Figueiredo, Cabra, Come Jeff, Castelo Branco, Costa Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, lembrando, né, Castelo Branco, linha Branda, Sorbonne, Costa e Silva, linha dura, Médici, linha dura, Geisel, Sorbonne, linha Branda e Figueiredo, linha Branda. Bom, dando sequência aqui, vamos tratar mais exclusivamente do governo Médici,
que é o período do neopopulismo, do milagre econômico. A economia brasileira cresce, né, de um modo galopante, né, o PIB do brasileiro dispara, né, o Brasil cresce muito, aliado a investimentos dos Estados Unidos, aliado à entrada de multinacionais e, é claro, ao governo anterior. Os governos anteriores, principalmente o primeiro governo militar do Castelo Branco, que vai fazer o saneamento da economia brasileira através do programa PAEG. Quando o Médici assume, ele só põe o carro para rodar. O Brasil cresce muito, se torna o país do futuro, e aí é claro que o governo vai ser um período de recrudescimento da ditadura, mas, ao mesmo tempo, né, teremos também muitos, né, cantores, atores e artistas que vão fazer, né, um elogio ao Brasil, ao período do neopopulismo. Isso vale para o esporte, e para a classe artística também. Então, temos aí, né, projetos de alavancagem da economia, o milagre econômico e neopopulismo. O único problema que vamos ter para esse crescimento será em 73, né, conforme eu já falei, né, em relação ao período da Guerra Fria, teremos no contexto externo o conflito de Yom Kippur, no Yom Kippur, quando o Estado de Israel expulsa, né, a Arábia Saudita, Egito e Síria das colinas de Golã, toma o canal de Suez, né? Isso vai levar ao choque do petróleo, uma disparada do preço do petróleo. A maior parte da economia mundial, e o Brasil não era diferente, baseava-se, né, no seu cenário energético na utilização do petróleo. Isso vai gerar uma inflação muito grande, e aí vai ser o fim do milagre econômico, praticamente ao fim do governo Médici, né, e passa-se já para o governo Geisel e Figueiredo, que seria aquele cenário de fazer a transição para os presidentes civis. Temos também o início do programa nuclear e Proálcool, né? Embora o programa nuclear e o Proálcool vão se efetivar só no governo posterior, também no governo Geisel. E o famoso Plano PIM, né? Esse Plano PIM é o carro-chefe do milagre econômico, que teremos aqui com ele, né? Investimentos em rodovias e ferrovias. Voltando à questão, né? Lembrando ali cenário do neopopulismo, né? A questão do Wilson Simonal, principalmente, que acaba sendo, né, pinchado por toda a classe artística na redemocratização. Então, é o período aí da ideologia do desenvolvimentismo econômico, que a questão nos traz, né, mesclado com otimismo nacionalista, né, falando o Brasil do ano 2000, né, é o que a música traz ali, interpretando a canção do Wilson Simonal, aliás, o Jorge Ben, né, cantada pelo Simonal. A letra A, oposição de artistas, não é uma oposição, está fazendo uma reverência ao Brasil, né, não é uma oposição ao regime militar, né. A B, conjuntura histórica de agitações sociais, também não estamos falando, né, derivada da crise. A crise é em 73, né? E ali está falando a canção de 70, então não havia acontecido. O Brasil estava crescendo ainda, né, de forma galopante. A letra C, falsa liberdade democrática. Também não é slogan governamental, né? O slogan era Brasil ame ou deixo. A D é resposta, a letra E. A visão de uma nação com graves desigualdades sociais regionais também não é o que ele está falando. Ficamos, então, ele só faz uma referência aos estados do Brasil, mas não trata das desigualdades. Então, a resposta é a letra D. A ideologia do desenvolvimentismo econômico do governo, lembrando o milagre econômico, mesclado de um otimismo nacionalista, né? O período do neopopulismo. Agora, a nossa última de história aí do Brasil, uma de soldados de 2014, né? Do ano de 2014. A partir, essa já pegando o cenário final, né, o período ali da transição, da abertura lenta e gradual, né, governos Geisel e Figueiredo, né, quando o Brasil, do último governo Figueiredo, claro, passa para o presidente civil, que é o Sarney. A partir de meados da década de 70, a ditadura militar brasileira iniciou um lento processo de abertura. As medidas liberalizantes, que aos poucos fizeram o país retornar a uma democracia, foram comandadas, letra A, pelos estudantes universitários, lutando pela organização de suas entidades, letra B, pelos sindicatos de trabalhadores em busca de melhores condições de vida e trabalho, letra C, pelas autoridades militares buscando promover uma transição sem revanchismos, letra D, pelos políticos do MDB exercendo sua função de partido de oposição ao governo, e letra E, pelo empresariado nacional contrário à política econômica praticada pelos militares. Bom, a análise aqui desta questão vai nos levar de novo à nossa sequência de presidentes, né? Castelo Branco, 64, 67, Sorbonne, linha branda, Costa e Silva, 67, 69, né, linha dura, Médici, 69, 64, linha dura, Geisel, que é o objeto, ela vai estar concentrada ali no governo Geisel, que é o início da abertura lenta e gradual, 74, 79, lembrando que o Geisel era da linha Sorbonne, ou linha branda, e o último presidente, 79, 85,
Célebre frase, hei de transformar esse país em uma democracia. O Figueiredo, 79 e 85, também da Sorbonne, cabra come guerra, conforme já vimos, né, na outra questão, né, para guardar aí no coração, né, a sequência dos presidentes. O objeto dela vai estar mais relacionado na fase final, né? Lembra que eu comentei na outra questão, 73, conflito do Yom Kippur, né, Yom Kippur, e aí a crise do petróleo, há uma necessidade, né? Aí vê-se uma necessidade, é o presidente que assumiu o gás e fala, agora temos que fazer ou iniciar a transição. E quem vai fazer essa transição? Nós, militares, para evitar, né, que talvez no futuro tenhamos uma transição mais drástica, né? E aí que seja uma transição controlada, a fim de evitar revanchismo e tal, deixar, né, um cenário mais tranquilo. Bom, adiantando aqui, governo Gás, 74, 79, lembrando que é pós-conflito de Yom Kippur, né? E termina com outro conflito, né? A Revolução Islâmica no Irã, né? A guerra Irã-Iraque. Mas esse primeiro conflito já leva à entrada de um governo Sorbonne, um governo linha branda, governo Gás. Aumento da produção da Petrobras, né? 75 mil para 750 mil barris de petróleo por dia. Claro, né? Se a produção de petróleo no Oriente Médio ou o barril do petróleo no Oriente Médio havia disparado, né? O Brasil assina o acordo nuclear com a Alemanha, né, que vai dar origem à construção da usina de Angra 1. Efetiva-se o programa pro álcool. Opa, o álcool então vira a principal fonte de energia? Claro que não, né? O álcool se torna aqui uma fonte de energia alternativa, né, diante já do que estava acontecendo no cenário mundial. E, é claro, o ponto fundamental, abertura lenta e gradual. Começa no governo Geisel, abertura lenta e gradual, orquestrada pelo general Gober do Couto e Silva, que ele já havia participado do governo Castelo Branco, volta no governo Geisel, e lembrando, né, que essa abertura então é tutelada, controlada pelo Estado, né? O Estado não abre espaço para movimento estudantil, para partido de esquerda ou partido de direita, não abre, né, espaço para empresas, né, nacionais. Ele é o próprio Geisel diz, né, vamos controlar, deixa com a gente, que a gente vai fazer essa transição de forma controlada, de forma lenta e gradual, para evitar, né, problemas mais graves para o Brasil, né, conflitos, por exemplo. E o principal ato dele nesse cenário é a revogação do ato institucional número 5, né, em 78. O ato institucional número 5 havia sido editado no governo Costa e Silva, foi o ato mais recrudescedor da ditadura, então, né, talvez a principal ação nesse sentido é a revogação do ato institucional número 5, nesse sentido da abertura lenta e gradual, lembrando essa, né, tentando demonstrar que essa abertura seria tutelada ou controlada pelo Estado. Que nos leva, né, a resposta aí quem que vai controlar então, quem que vai conduzir? As autoridades militares, né, buscando promover uma transição sem revanchismos, né, lembrando quando até no próximo governo, no governo Figueiredo, né, anistia ampla e restrita, ou seja, perdoa quem está fora, os movimentos de esquerda que estavam exilados, estavam fora do país, mas também perdoou aqueles militares que torturaram, né, que perseguiram e que mataram. Perdoou-se os dois lados. Então, não faz parte, né, na letra A, os estudantes universitários? Claro que não. Sindicatos de trabalhadores na letra B? Claro que não. Movimento político do MDB, que era a oposição, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que depois vai dar origem ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o PMDB hoje. Também não. Empresariado nacional, muito menos. Resposta, letra C, pelas autoridades militares, buscando promover uma transição sem revanchismos, ok? Pessoal, fechamos aqui a sequência de história. Agora vamos entrar, né, na sequência de geografia, beleza? E o professor Elton vai dar mais um aviso aí. Deixa eu voltar aqui, que olha, tá top, hein? Pelo amor de Deus. Percebe, então, pessoal, que o trabalho, né, da revisão é isso. Não é fazer questão, né, mas fazer uma lembrança do conteúdo, dar uma passada ali, trazer alguns mnemônicos aí, né? O famoso cabra come guefe. Eu aprendi isso lá em 2004, quando eu estava passando do Exército. Castelo Branco, Costa Silva, Gás e Figueiredo. Esse bizu é fenomenal. Tá? Foi dica do mestre, essa, né, mestre? Mas olha só, você que está estudando, se preparando para o curso PM, não esquece, vem com a gente aqui no Sábado do Milagre, dia 16/9, né? Sábado que vem, às 10 horas da manhã, estaremos iniciando, tá? Eu estou convidando você, ou seja, todo mundo que quiser participar é convidado do CPB, tá bom? Venha realmente participar dessa aula, porque vai ser muito boa mesmo, tá? Então, lembrando, estamos localizados na Avenida Cruzeiro do Sul, número 2611,
próximo à estação do metrô Garandiru. E no nosso site, cursoborges.com.br, você tem um link tanto para o Google Maps quanto para o Waze, para chegar aqui fácil, tá? E caso tenha alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente, é só entrar em contato por telefone 11 22 21 8493 ou ainda pelo telefone 11 9 8781 2673. Pessoal, será muito bem atendido, tá? A nossa empresa é uma empresa familiar, uma empresa pequena, mas olha, temos mais de 20 anos de mercado. Começou aí com idealizador, vamos dizer assim, pelo idealizador suboficial Pedro Borges, nosso famoso Borjão, né? Começou lá o trabalho aí há mais de 20 anos, tem inúmeros alunos aprovados nas Forças Armadas, na Força Policial, né? Em concursos de prefeitura, né? Por exemplo, meu irmão está lá no Tribunal de Justiça do Pará, foi aluno do meu pai, lá em Belém do Pará, e tem história, o Borjão tem história, tá? E essa equipe aqui do CPB é uma equipe antiga, uma equipe de parceiros, como o Subrudinei, que está com a gente há muitos anos fazendo esse trabalho de excelência, tá? Então, agora a gente vai dar início ao trabalho de geografia, não é isso, mestre? Exato, agora passando para a geografia. Então, acompanhe aí, se divirta não, é uma diversão, para quem está estudando, né? Mas aproveita esse momento aí realmente para tirar suas dúvidas e durante a semana, entre em contato com a gente para você poder realmente tirar suas dúvidas, tá? E sábado, eu tenho certeza que a gente vai ter sala cheia, porque a gente vai estar aguardando você participar dessa aula aí, tá bom? Início, 10 horas da manhã, tá? Vamos lá continuar com o professor, deixa eu voltar aqui para o slide dele. Opa, perfeito, mestre. Obrigado aí. Valeu. Vai lá, mestre. Bom, valeu, mestre. Obrigado. Bom, fechamos aqui a nossa sequência de história, né? E agora passamos para a nossa parte final, né? Claro, desse primeiro momento. Depois já passamos para o professor Elton de novo para fazer as de matemáticas, as questões de matemática. Né? Vamos entrar agora nas questões de geografia, né? Na mesma ideia. 2 de geografia geral e 4 de geografia do Brasil. Com bastante bizu, bastante informação, que acho que vai ajudar legal e vai, né, trazer aquela revisão bem interessante para todo mundo. Bom, então vamos aqui. Primeira questão, né, soldado aí de 2018. Observe o mapa para responder a questão. Então ele colocou um mapa do mundo, né, e vários pontos, né. Então ele colocou risco muito alto, né. A gente pode perceber que muito, né, bem negro, bem, né, bem escuro, risco muito alto e risco muito baixo, né? Aliás, risco alto, risco muito alto, risco muito baixo, não. Risco muito alto, perdão, e risco alto. O risco alto, os cinzas mais, né, claro, e os negros ou negrito, os mais escuros. Bom, e a pergunta, né? A pergunta é: o fenômeno destacado no mapa corresponde, letra A, ao desmatamento de cerrado e savanas, cuja madeira são utilizadas como lenha. Letra B, as principais áreas inundáveis do globo com grandes prejuízos materiais. Letra C, ao processo de desertificação, que tem como das causas o uso intensivo do solo. Letra D, as áreas de ocorrência de queimadas das florestas tropicais provocadas pelas secas periódicas. Ou letra E, as regiões de recuperação da biodiversidade devido à expansão das políticas ambientais. Pessoal, sempre quando eu pego uma questãozinha dessa de mundo, né, em sala, eu sempre passo esse bizu para o pessoal da turma, dá para a gente, principalmente nas provas de soldado da polícia e também do Barro Branco, né, as provas da VUNESP, dá para a gente sair desta forma. E normalmente o que eu falo para o pessoal? A gente faz uma conexão com o mapa do Brasil. Bom, olha o Brasil, né? Te pega um mapinha ali, olha o Brasil. Olhou o Brasil, opa, o que tem aqui no Brasil? Vai no mapa do Brasil, né? Que aí é aquele que a gente já tem mais, né? Familiaridade. Vai no mapa do Brasil, identifica, opa, vai descobrir o que está tratando ou do que se trata, né? Então vamos lá, foi o que eu fiz, né? Pegamos aqui um mapa mundi, né? Tá aqui vários pontos do mundo, Oriente Médio, África subsaariana, aquela África ali, o sul da África, né? Abaixo do deserto do Saara, a Oceania, né? Costa oeste do continente americano e o Brasil. O Brasil tem um pequeno pontozinho lá no, né, mapa do Brasil, lá no norte, lá no Nordeste, né, região Nordeste, mais ao interior, que equivale, aí eu fiz o comparativo. Peguei os domínios morfoclimáticos brasileiros, é a sacada para matar a questão, muito mais rápido, né? Teremos ali domínios morfoclimáticos brasileiros.
um amazônico, mercado em verde ali, né? Que é o da floresta amazônica, floresta equatorial, floresta exuberante, não é o que ele está marcando, que é o do norte do Brasil. Pode ser o do centro-oeste, o Cerrado, também não, ele não está marcando o centro do Brasil. O Cerrado é esse marcado em azul, né? Pode ser o dos mares de morros, que é o que pega a região sudeste e a zona da mata nordestina, praticamente acompanhando toda a faixa litorânea, também não pega essa faixa litorânea. Pega ali as araucárias, né, o domínio das araucárias, que fica ali no Paraná, mais ao sul do Brasil, seguindo, né, dando sequência aos mares de morros, também não. E pega o extremo sul do Brasil, as pradarias, os pampas, também não. Aonde ele vai pegar? Olhamos ali, marcado em laranja, o domínio das caatingas, né? E qual é o problema, qual o grande problema lá na caatinga, o problema ambiental? A gente vê o Brasil ali, aquele, né, ponto negrito ali, bem ali na ponta, né, do chifre ali do Brasil, e aí vê que equivale ao domínio das caatingas. As caatingas, o problema é a desertificação, né? Ali, o uso intensivo do solo, somente para cultivo de frutas, leva a um processo, a um problema ambiental, que é chamado desertificação. Já nos leva praticamente à resposta da questão, né? Se for analisar, por exemplo, problemas ambientais, só para a gente complementar em termos de Brasil, embora seja uma questão de geografia geral, né? Eu estou mostrando aqui que dá para resolver com conhecimento de geografia do Brasil, pegando, é claro, o conhecimento específico de Brasil. Mas para a gente pontuar, né, acrescentar problemas ambientais, por exemplo, ou problemas de solo na Amazônia, é o lixiviamento, né, o lixiviação. Chove muito, né, é uma região que chove muito, muito quente e úmida, e os nutrientes descem. O solo lá é um solo pobre, né, embora seja uma floresta exuberante, né, floresta exuberante, aquela coisa toda, mas é que está mais relacionado com alto índice de chuvas e não com a riqueza do solo. A caatinga não, o que leva à pobreza do solo é o uso intensivo, principalmente com projetos de irrigação e cultivo de frutas, né? Destaque ali para a transposição ou projetos de irrigação a partir do Rio São Francisco, né? E a produção da uva e da uva de mesa e da manga, né? Então leva a esse desgaste que é a desertificação. O cerrado tem um problema também, né? Surgimento das bossorocas, né? Muito em virtude da utilização do calcário, né, para equilibrar o solo ácido da região para o cultivo de grãos, leva ali para o surgimento de buracões, né, o buraco de erosão. O domínio dos mares de morros, qual o problema ambiental? Os mares de morros, o problema é a devastação, né, floresta, Mata Atlântica, né, já muito devastado pelo homem, pela ocupação urbana e indústrias. As araucárias, desmatamento, né, utilização das árvores e dos pinheiros para a produção de imóveis. E no sul do Brasil, os pampas ali, o problema ambiental é pastagem, gerando o quê? A arenização, o solo fica arenoso. Então, o que leva a caatinga é a desertificação, que é o que ele marcou ali, que é o que tem risco muito alto. E se a gente passar para as questões, é o único que nos leva à letra C, né? Processo de desertificação que tem como das causas o uso intensivo do solo. Então, é uma questão, gente, só para pontuar. Peguei uma questão de geografia geral, né? E aí já fizemos várias vezes com o pessoal da turma, né, em sala, no curso, né? Fizemos em sala, fiz em aulões, em provões do Barro Branco e da PM. É perceptível que utilizando o conhecimento de Brasil, claro que uma ou outra eles podem não colocar, né, a banca, mas a maioria, né, se coloca Brasil, então o conhecimento de Brasil nos leva a responder uma questão de geral, né? Então a letra C é a resposta, porque equivale, né, aquela pontinha do chifre ali do Brasil, né, aquele interiorzinho ali marcado, leva à região que é da Caatinga. Não é desmatamento de Cerrado e Savana, ele não marca o centro do Brasil, né? Senão seria o Cerrado, aí seria assim, Cerrado e Savana. Não é áreas inundáveis do globo, também não faz parte de áreas inundáveis, lembrando que a Caatinga é uma área muito seca, né, com baixo índice de chuvas e muito quente. É a C a resposta. A letra D, áreas de ocorrência queimada de florestas tropicais, está mais relacionada ali à região do clima equatorial, né, da floresta amazônica, e também da Mata Atlântica, que também não é o caso, e a E, as regiões de recuperação da biodiversidade e expansão de políticas ambientais, também não é o caso, não é o que ocorre na região. Resposta, letra C, processo de desertificação que tem como uma das suas causas o uso intensivo do solo, ok? Passando para a próxima agora, outra de geral, né, e aí ele apresenta, né, um fenômeno ambiental, né, essa da prova de 2015. Considere as informações a seguir. Afirmativa 1. É um tipo de fenômeno atmosférico que ocorre devido à presença de gases poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis, misturado com a água. Até aqui tudo bem. Afirmativa 2.
Aí a consequência desse fenômeno que vai nos ajudar a responder. Esse fenômeno danifica o solo, as plantas, as construções, monumentos históricos, carros, veículos, animais marinhos e terrestres, podendo, inclusive, exterminar algumas espécies de animais e vegetais, principalmente espécies marinhas. Também provoca a poluição de rios e fontes de água, afetando diretamente a saúde de pessoas com doenças do sistema respiratório. Essas informações referem-se: letra A, chuva ácida; letra B, o chorume; letra C, a inversão térmica; letra D, o efeito estufa; ou letra E, a ilha de calor. Bom, a ilha de calor, melhor dizendo. Coloquei aqui, né? Peguei praticamente cada alternativa e coloquei o fenômeno. O primeiro fenômeno é a chuva ácida. A chuva ácida, ela ocorre porque uma combinação química, né, dos poluentes, dos gases emitidos pela indústria, pelos automóveis, com a água das nuvens, que leva a esse tipo de chuva. Qual é a consequência da chuva ácida? Né? Atinge o ser humano? Muito pouco. Né? O ser humano não é atingido pela chuva ácida. Mas quem está muito exposto, né? Monumentos, construções, né? Veículos, normalmente são, né, influenciados pela chuva ácida. Então, essa primeira imagem aqui mostra uma nuvem, né? Essa nuvem com a reação química, depois levando, né, a consequência da chuva, que vai danificar aí levando morte de espécies, né? Animais, vegetais, fauna e flora marinha, e por aí vai. A próxima é o chorume. O chorume é aquele líquido preto, né? Praticamente é um conceito que leva aquele líquido preto que sai do lixo, né? Não tem, é claro que o problema do chorume leva a poluição também, né? Leva a um desconforto, né? Principalmente pelo mau cheiro. Então, é a questão ligada aí às consequências do chorume. Avançando aqui, o fenômeno da inversão térmica. A inversão térmica é o seguinte, né? Temos primeiro, a segunda imagem ali, condições normais, né? Os poluentes, os gases poluentes vão se expandindo ou vão sendo levados para a atmosfera. No fenômeno da inversão térmica, ocorre principalmente nos períodos de inverno. O que acontece? O ar fica mais frio e denso. Esse ar denso ele vai segurando os poluentes cada vez mais, o que faz gerar uma camada de inversão térmica. Uma camada de ar quente que ela vai segurar todos os gases poluentes, levando a problemas respiratórios, por exemplo, né? É o caso, né, daquele céu acinzentado, né, de períodos de inverno, perceptível em grandes centros urbanos, por exemplo. A outra imagem, né, à direita ali da inversão térmica, né, nosso canto superior direito, temos a camada de gases de efeito estufa. Existe. É ruim? Claro que não. Né? A camada de gases de efeito estufa é um fenômeno natural, é necessário para manter a Terra aquecida. Qual é o problema, né, da camada de gases de efeito estufa? Emissão de gases poluentes em grande quantidade faz com que aumente a concentração, né? E ela, que serve como um controle da temperatura, acaba retendo cada vez mais os raios solares, o que leva, por exemplo, a aquecimento, como o caso do aquecimento global, que vai levar a derretimento de geleiras, inundações, aumento no nível dos oceanos, né? E por aí vai. E por último, né, nossa parte de baixo aí da imagem, temos aí o fenômeno das ilhas de calor. Ilhas de calor é aquele fenômeno, né, ligado muito a grandes centros urbanos, onde temos um alto número de concentração de construções, né? O que aparece ali centro da cidade, é perceptível que a temperatura é mais alta no centro. Na periferia, principalmente nas áreas rurais, parques, né, e zonas residenciais onde tem mais árvores ou vegetações, né, uma queda brusca de temperatura. Né? Então, a consequência da ilha de calor é um desconforto térmico. Né? O que leva a isso a altas concentrações, ou altas concentrações de construções, né, que acabam absorvendo muito os raios solares, né, diferente das áreas verdes que servem como filtro. Então, isso leva aí às ilhas de calor, né? Mas, fazendo esse panorama geral, a nossa resposta vai ser a nossa letra A, chuva ácida, né? Principalmente quando ele fala das consequências. Né? A gente falou de danificar o solo, plantas, construções históricas. Então, é um fenômeno relacionado a quem? Às chuvas ácidas. Não é o caso do chorume, não é o caso da inversão térmica, né, que normalmente gera como consequência os problemas respiratórios. O efeito estufa, aumento da temperatura, e as ilhas de calor, aumento de temperatura, mas fazendo aquele comparativo de centros urbanos, né, da área central com as áreas periféricas. Ok? Agora, fechamos aí a de geral, né, a parte de geografia geral, passemos para a parte de geografia do Brasil. São as 4 últimas aí para finalizar, né, o nosso trabalho aqui nessa parte de conhecimentos gerais, né, para depois passar para a matemática. Bom,
Então, a primeira questão aí relacionada, isso aqui é uma questão interessante, né? A consumo de energia no Brasil, né? A relação energética do Brasil. Aí, né, há uma discussão no mundo, né? Até uma questão que era recorrente, hoje deu uma diminuída, contanto que ela é do concurso de 2014, mas acredito que deve ser retomada aí nos próximos anos, né? Por quê? Ela fala do consumo de energia do Brasil, né? A gente percebe ele pelo que ele apresenta, então tá ali. A questão é relacionada ao gráfico a seguir. Brasil, repartição, melhor dizendo, da oferta interna de energia em 2012. Né? Te percebe que o Brasil, pouco mais de 40% da fonte de energia utilizada do Brasil, ela é renovável. Né? E aí, né, claro que a parte maior, né, mas cerca de 58%, né, 48%, não, 58%, 42%, pouco mais de 60%, 50% é não renovável, né? Ou seja, combustíveis fósseis, né, poluentes. Bom, o Brasil, então o Brasil tem a maior parte de energia não renovável, o Brasil tem uma fonte considerada suja. Claro que não, né? Porque a gente vai ver na sequência que o Brasil, comparando com outros países, o Brasil ainda é muito, o cenário brasileiro ainda é muito melhor do que outros países do mundo, ou do que o mundo, de uma forma geral. Mas vamos à pergunta, né? A partir da leitura do gráfico e dos conhecimentos sobre as fontes de energia no Brasil, assinale a alternativa que apresenta uma conclusão correta. Letra A. O Brasil apresenta uma matriz energética fortemente poluidora, fato que recebe críticas de ambientalistas. Letra B. Entre as fontes de energia não renováveis, encontra-se o carvão vegetal, que tem se reduzido de forma rápida. Letra C. Parte considerável da energia renovável no Brasil tem origem nas hidrelétricas e na produção do etanol. Letra D. Os percentuais semelhantes entre energia renovável e não renovável impedem o Brasil de ter uma energia limpa. E letra E. O petróleo e o carvão mineral importados não são computados no conjunto de energias não renováveis. Bom, fazendo a análise, né, coloquei um gráfico aqui, conforme já antecipei. Né, o Brasil, fontes, né, quais são as fontes utilizadas? Então, 44,7% é renovável. O restante ali, né, daria ele 55, né, ponto alguma coisa por cento, é não renovável. Vamos lá. O mais utilizado no Brasil, assim como no mundo, é o petróleo. Só que o Brasil, quando vem para o segundo lugar do Brasil, qual é o segundo mais utilizado? A biomassa. O terceiro, que é uma fonte renovável. O terceiro, a hidrelétrica. Depois entramos no gás natural, né? Que aí volta uma fonte poluidora, né? De hidrocarbonetos, né? De combustível fóssil. Depois no carvão na sua forma mineral, né? Também, né? Para ativar termoelétricas, por exemplo, também, né? Considerável. E urânio, né? Que é para usinas nucleares, que é a menos utilizada. O mundo, se o Brasil, comparativamente com o mundo, o Brasil tem uma fonte renovável muito importante, muito interessante. É um dos que tem fontes renováveis melhores, né? Porque o mundo, petróleo, depois carvão mineral e depois o gás natural. Só depois do petróleo, carvão mineral e gás natural, isso no mundo. Temos lá a biomassa, depois urânio e depois a hidrelétrica, bem reduzido. O Brasil é a terceira nesse cenário. Ok? Passando-se aqui, né, já vamos para a resposta. Né? Parte considerável da energia renovável no Brasil tem origem nas hidrelétricas na produção de etanol ligado ali à biomassa. Tá? Aí a letra A, o Brasil apresenta uma matriz energética fortemente... Não, né? Perante o mundo, que é 13% somente renovável, o Brasil tem uma fonte não poluidora, né? Uma fonte limpa. Entre as fontes de energia não renováveis, encontra o carvão vegetal. Não, é o carvão mineral. Né, não renováveis no Brasil, carvão mineral. A C, resposta. D, percentuais semelhantes de energia renovável e não renovável impede o Brasil. Não, o Brasil, perante o mundo, é considerada limpa, embora seja a maior parte não renovável, mas é considerada limpa porque o mundo usa muito mais não renovável. Petróleo e carvão mineral importados? Não, são computados, né, principalmente o carvão mineral importado, que o Brasil não é autossuficiente na produção de carvão mineral, na extração do mesmo. Resposta, então, letra C. Parte renovável da energia renovável, parte considerável, melhor dizendo, da energia renovável no Brasil tem origem nas hidrelétricas na produção de etanol, que estão ali, né? Biomassa, segundo e terceiro, a hidrelétrica. Né? Então, primeiro petróleo, como é o mundo, né? Depois biomassa e depois hidrelétrica. Só depois que teremos ali o carvão mineral, o gás natural, o carvão mineral e o urânio, por último, que são das usinas nucleares. Ok? Fechando essa questão, passamos para a nossa próxima questão. Opa, bola, mestre. Deixa eu dar uma interrompidinha aqui, que a aula está top demais. Então, estava aqui acompanhando a sua aula, né? E aí veio a pergunta. A aula do Sábado do Milagre
Eu que não sou aluno do CPB, tenho que pagar? Não. Esse convite é um convite totalmente gratuito. Então, é só você querer participar para ter a melhor preparação no estado de São Paulo. Então, você percebe aí que a nossa equipe realmente está empenhada aí na sua aprovação. Você que já é aluno do curso e está acompanhando a aula do professor Rudinei hoje, domingão, né? Você sabe o quanto é importante essa reta final aí para a prova. Então, dá ênfase ao teu estudo, ênfase à revisão. Não falta nenhum dia dessa semana para você realmente terminar bem o teu trabalho aí. E sábado a gente faz aquele fechamento, né? Então, sábado, não esquecer que sábado é uma aula 100% gratuita, tá? Sábado do milagre. Então, revisão presencial de todo o conteúdo do edital. Hoje é só uma palhinha do que vai acontecer sábado, tá? Qual é o início da aula? 10 horas da manhã. Estamos aqui localizados na zona norte do estado de São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul, número 2611, próximo ao metrô Carandiru. Pessoal, vai ser o aulão, hein? Tenho certeza que daí a gente vai tirar alguns aprovados. Eu estava perguntando aqui para o coordenador do curso, né? Qual foi o resultado, professor? Qual foi o resultado do CPB em relação à aprovação na última turma, né? Do concurso Soldado PM? Olha, foi muito ruim. O nosso índice foi muito ruim. Foi 100% de aprovação, tá? No exame intelectual, claro. Nós tivemos 100% de aprovação no exame intelectual da prova Soldado PM. Nós estamos, alunos, já ainda participando do processo, né? Que já estão na reta final agora, eu acho que já estão na parte de entrega de documento, né? Mas olha só que aprovação, pessoal. As nossas turmas são turmas pequenas, né? Como eu falei, nós somos um cursinho familiar, uma empresa familiar, então nossas turmas ainda são pequenas. Então, assim, aproveita essa oportunidade, venha participar do aulão, venha conhecer pessoalmente esse professor magnífico aí, que é o professor Rudinei, né? E eu também estarei dando aula sábado, né? Aula de matemática, de noção de informática. Então, venha participar dessa aula. Eu realmente reforço esse convite. Então, lembre, é 100% gratuito. É só querer participar, tá bom? E se você quer saber um pouquinho mais da empresa, tá com dúvida, faz contato com a gente. Qual o telefone? 11 22 21 8493. Ou liga lá no celular, 11 98781 2673. Tenho certeza que você será muito bem atendido e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos dar continuidade aí à aula do professor Rudinei, que essa interrupção aqui é para beber uma água, né, professor? Dar aquela esclarecida, porque já temos mais de 1h30 aí, só dessa palhinha, hein? Imagina sábado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui com a sua apresentação. Valeu, mestre. Pode continuar, mestre. Obrigado, valeu, mestre. Ó, né, mesma coisa, mestre aí, nota 10 também na matemática, manda muito bem na informática e na matemática. E, pessoal, né, relembrando aí que o professor Elton falou, né, na faixa. Então, só comparecer no curso lá e tenho certeza que quem vier vai gostar muito, né? O curso é muito bom. E quem não puder, claro, né, ver pelos canais aí, né, pelo site, acompanha esse vídeo nosso e participa aí, tenta, né, de repente no EAD, né, que é muito bom também. Mas quem puder participar, com certeza não vai se arrepender. Beleza? Bom, continuando aqui as nossas 3 últimas questões, né, tratando da geografia do Brasil. Essa próxima agora vamos falar de bacias hidrográficas, né, ou regiões hidrográficas, né, as principais, claro que não vamos falar de todas, mas as principais, aquelas que caem mais em concurso. E aí, claro, né, ele dá um texto, né, dá uma informação, um texto sobre cada uma delas, né, são 2 bacias, na verdade, e depois ele pergunta de qual se trata. Né? Então, vamos lá. Leia os textos, melhor dizendo, para responder a questão. Lembrando, prova aí de 2018, é essa questão. Afirmativa 1. Fortalecido com a irrigação, o Vale do Rio, né, do rio que ele vai se perguntar, se tornou um importante produtor de frutas e hortaliças. Nos 120 mil hectares que abrange os perímetros irrigados, anualmente são produzidos mais de 1 milhão de toneladas de frutas, com destaque para a uva de mesa e manga. Né? Fonte aí, né, Ministério do Governo, né, fonte do Governo Federal. Afirmativa 2. O rio possui um trecho navegável, formando uma hidrovia, que está integrada a rodovias,
ferrovias e dutovias. Então, ele faz parte daquele chamado transporte multimodal ou intermodal, regionais e federais, né? E um sistema multimodal, escoamento da produção agrícola, onde é gerada quase metade do PIB brasileiro. Então, quase metade do PIB brasileiro, já podemos inferir que vai estar na região do centro-sul, né? Sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. Beleza? Agora ele pergunta, os textos 1 e 2 destacam a importância dos rios brasileiros. São eles, respectivamente. Letra A, São Francisco e Paraná. Letra B, Amazonas e Tocantins. Letra C, Paraguai e Parnaíba. Letra D, São Francisco e Tocantins. Ou letra E, Amazonas e Paraguai. Pessoal, né? Coloquei aqui um mapa, né, das regiões ou das bacias hidrográficas brasileiras. Claro que, né, só para a gente pontuar, estudamos ali as 6 principais, né, que a gente pode destacar. Vou comentar as características de cada um de uma maneira breve, e aí vai nos ajudar com certeza a responder a questão. Primeira região hidrográfica, essa marcada em verde, né, no norte do Brasil, é a bacia do Rio Amazonas, né? Característica, né, é um rio que corre em planície, o seu rio principal, que é o Rio Amazonas, né? É muito volumoso em virtude do alto índice de chuvas, né? Tá aí como características, né? A geração de energia, né, chamadas usinas a fio d'água, que não considera, né, os desníveis, e assim o volume desse rio, né, correndo ali na área de planície, na chamada Grande Planície Amazônica. Ao lado dele, né, marcado em marrom, né, a bacia do Tocantins-Araguaia. Né, do Tocantins-Araguaia, ela está relacionado, né, principalmente a um projeto de mineração muito importante, né, composta desses 2 rios, né, o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. Então, o projeto hidrelétrico é um projeto de geração de energia muito importante, que é o projeto, né, a usina de Tucuruí, que abastece o projeto de mineração do chamado ali Eldorado dos Carajás, né, no estado do Pará, Serra dos Carajás, que é a principal reserva mineralógica brasileira, né, onde temos a maior disponibilidade de minérios, a maior anomalia mineral do Brasil, né? A usina de Albrás, que é uma usina de alumínio, trabalha com a extração da bauxita, né, da Serra dos Carajás, e a usina de Tucuruí, que é uma usina interessante, né, dessa bacia, vai abastecer esse projeto. Passando para o próximo, ao lado ali da Tocantins-Araguaia, marcado, né, em lilás ali, temos, né, o lado direito dela, quase pegando a faixa litorânea, a bacia do São Francisco. Destaque para a bacia do São Francisco, né? Começa na região sudeste, né, na Serra da Canastra, pequeno trecho navegável entre Pirapora, Minas Gerais e Juazeiro, na Bahia, e depois segue, né, principalmente com rios de Planalto, onde temos importantes usinas hidrelétricas, destaque para Paulo Afonso, Sobradinho e Xingó, né? A trecho sudeste temos também Três Marias, né? Depois começa o trecho navegável, após o trecho navegável, as usinas. Né? Ponto importante, corre em clima semiárido, porém é um rio perene. O que é um rio perene? Seu principal rio, São Francisco, é um rio que nunca seca. Né? Então ele está sempre com volume de água se abastecendo. Ponto importante, vai desaguar suas águas lá na região nordeste, entre Sergipe e Alagoas, e vai desaguar no Oceano Atlântico. Todos esses que eu falei agora, sentido exorreico. O que é sentido exorreico? Jogam suas águas para o Oceano Atlântico, para fora. Ou as outras 3 agora, dentre as principais, né, que a gente vai falar, as 3 que vão compor a bacia platina. Essas aí, diferente dessas que eu falei, tem um sentido endorreico. Jogam suas águas para dentro do território e vão desaguar onde? No estuário da Prata, que fica entre Uruguai e Argentina. Por isso, essas 3 bacias são chamadas também de uma macro-bacia chamada Bacia Platina. A primeira dessas bacias é a Bacia do Paraguai, né, que fica abaixo ali da Bacia Amazônica, né, marcado ali para a gente, né, a gente pode ver ela marcada ali num tom mais bege, né, logo abaixo do Amazonas, essa pequena bacia aí, que é a Bacia do Paraguai. Né? É uma bacia de planície, sem muitos volumes de águas, portanto navegável, e serve mais exclusivamente como transportes, né? Muito, né, visada ali no período, tivemos até um conflito em torno dela, né, a Guerra do Paraguai, ainda no período imperial brasileiro, mas o principal fator, ponto importante da Bacia do Paraguai é a navegação, né, principalmente ali entre Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Fala-se ali até transporte para os países do Mercosul, né? Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ao lado dela, ou abaixo dela,
vamos ter a bacia, né, em azul, a bacia do Paraná. Características da bacia do Paraná, né? Temos aqui rios de planalto, né? Rios de planalto, geração de energia, né? Então, muitos níveis de água, e é a bacia que está na região de maior dinâmica econômica do Brasil, né? O centro-sul, né? Região centro-oeste, região sudeste, né? E parte da região sul do Brasil. Então, né, onde cresce o PIB do Brasil e vários eixos de transporte, além da geração de energia. Abaixo dela, a bacia do Uruguai, não muito utilizada, né, mas com um potencial hidrelétrico interessante e um potencial de navegação interessante. Essa mais ao sul do Brasil, lembrando que essas três, Paraguai, Paraná e Uruguai, compõem o complexo da bacia platina, né, que vai estar ligada aí à bacia as três bacias, né, aquela chamada bacia platina. Bom, diante disso, a nossa resposta é São Francisco, Paraná, né? Primeira afirmativa fala ali, né, só para a gente retomar as afirmativas, questão da produção de frutas, né? A uva de mesa e a manga, fala da questão fala dessa questão, acho que é o que sobressalta, né? Aí a do Paraná fala ali do eixo de transporte, PIB, então são as duas aí como resposta, ok? Passando para a nossa penúltima questão, agora uma questão de climas, né? Soldado da Política 2015. Então ele apresenta aí, né, o tipo climático 1, tipo climático 2, o 3, o 4 e o 5, e até ele delimita um ali, o Trópico Atlântico. Nos coloca a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Bom, pergunta. Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de clima e um problema ecológico frequente em cada uma das áreas numeradas do mapa. Ele coloca, letra A, 3, equatorial, desmatamento e queimados para a formação de pastos para o gado de corte. Letra B, 2, tropical, desmatamento do cerrado para cultivos comerciais para exportação. Letra C, subtropical. 4, subtropical, substituição de florestas por cultivos alimentares típicos da agricultura familiar. A letra D, tropical de altitude, o número 1, né? Tropical de altitude, forte erosão dos solos provocada pela pecuária bovina extensiva. E a letra E, né? O semiárido, 5, semiárido, rios contaminados pelos agrotóxicos utilizados nos cultivos comerciais. Bom, a análise aqui vai ser interessante, vai ser parecido com o que a gente fez das constituições, porque praticamente uma vai equivaler ao clima, né, que a gente vai delimitar e vai ser a resposta. Então a gente fala aqui, eu coloquei os principais climas do Brasil, lembrando, né, o número 1 equivale ao clima equatorial, que é o em amarelo, né, onde temos ali altos índices de chuvas, temperaturas altas o ano todo, então a característica do clima equatorial, que nos é o número 1, né, do mapa apresentado. Número 2, tropical típico, né, que é o achurado ali no nosso mapa ali, ou em lilás, né? Inverno seco e verão chuvoso, corre em área de clima, principalmente em área central do Brasil, né, em áreas de cerrado, né? Destaque essa definição bem forte do inverno seco e do verão chuvoso. Ao lado dele, o 3, né, que é o em verde, é o semiárido, como já vimos anteriormente. O semiárido, que está no domínio da Caatinga, né, é muito seco e muito quente, né? Muito quente, porque está muito próximo da linha do Equador, tal qual é o número 1 equatorial, porém é uma região que chove muito pouco, né? Chuvas escassas, né? Ou intermitentes, pela distância dos rios voadores, que vêm lá da região norte do Brasil, do Amazonas, e também por um bloqueio físico da Serra da Borborema, na sua faixa litorânea. O número 4, né, que é o que está ali em lilás, né, no nosso mapa, é o tropical de altitude, característica inverno seco, tal qual é o tropical típico, porém com temperaturas mais baixas no período de inverno, e o único que está numa área temperada do globo, né, do Brasil, aliás, do mapa do Brasil, que é o clima subtropical. Né, o clima subtropical, temperaturas mais baixas, amplitude térmica mais alta, a diferença entre a máxima e a mínima mais alta, né, chuvas contínuas, não tão altas quanto a equatorial, mas contínuas ao longo do ano e temperaturas mais baixas. O outro ele já delimitou, o tropical atlântico, né, que é o em vermelho, que é da faixa litorânea, da zona da mata e da região sudeste do Brasil, e da zona da mata nordestina, né, chove muito, é uma região que chove muito e muito quente, né, inclusive em virtude da massa que vem do Oceano Atlântico, por causa da sua vertente ali, voltada para o Oceano Atlântico, né, da massa tropical atlântica. E aí, essa questão para ajudar, eu numerei, né? Eu numerei aqui A1 equatorial, A2 o tropical, A3 o semiárido, o 4 tropical de altitude, o 5 subtropical.
né? E aí a comparação, ele diz que o 3 é equatorial? Errado, o 1 é equatorial. O 2 é tropical? Opa, o 2 é tropical. Deve ser a nossa resposta. O número 2 é a letra B, né? Desmatamento e característica dele. Desmatamento cerrado para cultivos comerciais para exportação. A letra C, 4 subtropical? Não, o subtropical é o 5. A letra D, 1 é tropical de altitude? Não, 1 é equatorial. E a letra E, 5 é o semiárido? Não, né? O semiárido é o número 3. O que nos leva, então, a nossa letra B como resposta. É o tropical, né? Número 2, que é o que dá parte central do Brasil. Lembrando que está na área do Cerrado e o desmatamento ali, né? Principalmente pelo uso do calcário para cultivos comerciais para exportação. Destaque ali para os grãos, né? O milho e a soja. Tranquilo? Passamos agora para a nossa última questão. Aí é a resposta, né? Só para a gente finalizar ela, né? Finalizar essa questão. Letra B, 2. Tropical, desmatamento do cerrado para cultivos comerciais para exportação. E agora, né, para finalizar com chave de ouro, a nossa última questão, né? A nossa última questão que vai tratar de relevo, né? Ele apresenta aí, ele apresenta um mapa, né, do Brasil e aí coloca áreas ocupadas com unidade de relevo X, né? Essa unidade, essas áreas marcadas em cinza, né? E a pergunta, do que se tratam essas áreas, né? Uma prova de 2019, no mapa estão em destaque as áreas de letra A, depressões, superfícies erodidas que se apresentam com altitudes mais baixas que as áreas vizinhas. Letra B, planaltos, tipos de relevo que se caracterizam pela pequena variação de altitudes. Letra C, planícies, superfícies planas que foram formadas por intensos processos de sedimentação. Letra D, planícies, tipo de formação rochosa que sofrem grande desgaste, melhor dizendo, de agentes como chuva e vento. E a letra E, planaltos, formas de relevo ondulado que têm origem a partir de longos processos de erosão. Bom, para responder essa questão, 2 conhecimentozinhos básicos ali e mais um bizuzinho que vai ajudar muito a reforçar ideias aí para questões do tipo, né, que poderão ocorrer posteriormente. Bom, vamos lá. Relevo brasileiro. O relevo brasileiro é composto de 3 grandes unidades, né? Os planaltos, que são aquelas elevações, normalmente elevações acima de 600 metros de altitude, onde se predomina o quê? Os fatores erosivos, né? Onde então a terra que está nessas elevações vão caindo, porque são áreas mais altas. Então, predomina no Brasil planalto. Depois, as planícies. Planícies são superfícies planas, né? Com parecido um campo de futebol, com nenhuma ou pouca elevação, predominando o que é a sedimentação. Então, todos aqueles fatores erosivos, quando caem na planície, eles sedimentam. Eles ficam, né, presos nas planícies, porque a planície não tem muita variação de altitude, né? Pequenas elevações, se a gente for trazer para o sul do Brasil, as chamadas coxilhas, que não chegam aos 600 metros de altitude, né? Que seria um planalto. Depois, as depressões, rebaixamentos ou afundamentos, né, de terra, né? São aqueles buracos, né? Claro, muito profundos, com predomínio também das erosões, tal qual é nos planaltos. São no Brasil 3 grandes unidades: planaltos, planícies e depressões. Não faz parte do Brasil, né, as formações de cordilheiras, né, os dobramentos modernos, porque o Brasil tem uma estrutura geológica muito antiga, né? A de planície é mais recente, mas a de planalto, por exemplo, são muito antigas, portanto, não determinantes para a formação dos dobramentos modernos, consequentemente, cordilheiras, como é a Cordilheira dos Andes, né? Lembrando que o Brasil está numa área estável da placa sul-americana, longe de encontro com outras placas, não sujeito a tremores de terra e nem tão pouco, né, a surgimento das elevações. Nas depressões, só para a gente pontuar, teremos as relativas, que é acima do nível do mar, que é o Brasil. O Brasil só tem depressões relativas, e o Brasil não tem depressões absolutas, que é aqueles rebaixamentos que também estão abaixo do nível do mar. Então, só para a gente pontuar, o Brasil só tem depressões, ou os rebaixamentos e afundamentos relativos, ou seja, acima do nível do mar. Dando continuidade aqui, coloquei a classificação, né, do professor Absaber e do mapa, né? Aí já vai nos direcionar a questão, né? Conforme Absaber não, perdão, né? A do Absaber classifica o relevo brasileiro em planaltos e planícies. Essa classificação, que é a mesma da questão, é do Jurandir Rossi, né, que é a mais recente. Utilizou-se ali o projeto Radam Brasil, né, que era um projeto de vigilância da Amazônia dos anos 70, e conseguiu detalhar melhor, né, e de forma maior as estruturas brasileiras. Ele dividiu, claro que não vamos falar de todas elas, aí o Brasil em planaltos, né, que são as áreas mais bege, né, a área em bege aí, que já praticamente nos leva, né, a ideia da resposta, que é a área acinzentada, equivale à área acinzentada que ele apresentou, as depressões, né, que aí no mapa dele são as áreas em verde, e as planícies, que são as áreas menores, né, essas áreas em amarelo.
Então, Planalto, planícies, depressões, classificação de Jurandir Rosa, as áreas de Planalto equivalem ao que ele apresentou. Para complementar, coloquei mais um bizuzinho aqui, né? Acho que vai dar para tirar bastante coisa, principalmente em relação aos planaltos, né? Por exemplo, a primeira unidade ali, que ele apresenta lá no alto, né, do canto superior esquerdo, ele vai apresentar ali uma cabeça de uma cobra, né? Ou seja, duas serpentes, que até no nosso mapa está aparecendo, do objeto em questão, está aparecendo uma só, né? Que fica ali na região amazônica, na região norte do Brasil, que parece a cabeça de serpente, a serpente oriental, que é o Planalto da Amazônia Oriental, né? Ajuda a guardar no coração e o Planalto da Amazônia Oriental. Depois, Planalto da Parnaíba, né? O Planalto Bacia do Parnaíba fica ao lado da serpente, né? A serpente do lado direito dela, indo para o litoral, né? Planaltos da Bacia do Parnaíba. Depois, a cabeça da rainha no sul do Brasil, pegando o sul do Brasil, a cabeça da rainha é o nosso Planalto Meridional, ou na classificação de Jurandir Rosa, né? O Planalto Meridional do Abissaber, Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, na classificação do Jurandir Rosa. Ao lado direito, temos outros bizus aí, né? Vamos ter, né, a Planalto e Serras do Leste e Sudeste, que fica aqui na região Sudeste, litoral brasileiro, né? Do lado da rainha, do lado direito da rainha, próximo à faixa litorânea, né? São os Planaltos e Serras do Leste e Sudeste. Aí, em cima dela, né, tem um parecido com um cachorro, né? Uma imagem parecida com um cachorro ou uma raposa, que é as serras de Goiás e Minas, né? Que está na parte central do Brasil. E depois, né, já na parte de baixo, né, as serras residuais do Alto Paraguai, né? Nossa informação, serras residuais do Alto Paraguai, vão estar do lado esquerdo do Brasil, né, do mapa do Brasil, lá próximo ao Rio Paraguai, né, onde teremos uma imagem ali em cima da cabeça da rainha, da sua parte esquerda, que é do Planalto Meridional, Planalto Chapada do Bacia do Paraná, que aparece um golfinho, né, um golfinho, ou uma foca, ou uma baleia. A nadadeira dela é a chamada serras residuais do Alto Paraguai. Ela e a irmã gêmea dela, que é um pouco abaixo, né? Aí passamos ali para o golfinho é serras e chapadas dos Parecis, né? Então, em cima da cabeça da rainha, né, do lado esquerdo, serra e chapada dos Parecis, né? Teremos agora serras, planaltos residuais do norte amazônico, né, e planaltos residuais sul-amazônicos. São os dois de baixo, que lá em cima, né, planaltos residuais norte amazônico, em cima da serpente, lá na região norte do Brasil, ou da cobra, e abaixo da serpente, nessas várias, né, áreas cinzentadas e pequenininhas, né, são os planaltos residuais norte sul-amazônicos. E por fim, do lado direito também do mapa do Brasil, né, em branco ali no mapa apresentado, temos parecido com um elefante. Lá no canto superior direito, a orelha desse elefante, teremos o quê? A Serra da Borborema, né? Temos aqui a Serra da Borborema. E abaixo dela, lá no extremo sul do Brasil, a última unidade de Planalto, Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense, ou Planalto Sul-Rio-Grandense, né, do extremo sul do Brasil, esse pequeno pontozinho no extremo sul do Brasil, finalizando aí as unidades de Planalto que tem no Brasil, só para dar uma ideia, né, de quais são as principais, né, e o que ele apresenta o objeto era, no caso, as unidades de Planalto. Para finalizar, né, analisando as alternativas, letra A, depressões, não é depressões, ele está falando de unidades de Planalto, conforme vimos no comparativo com o mapa do próprio Jurandir Rosa. Letra B, planaltos, tipos de relevo caracterizados pela pequena variação de altitude. Errado, planaltos têm, né, grandes variações de altitude, acima de 6.600 metros de altitude. C, então já estaria errada por isso, a B. Né, o cara muito afoito iria na B e erraria. Então, lê todo o comentário, né, perceberia aí que não é a B. A C, planícies, superfícies planas que foram formadas, não é planície. D, não é planície, e a letra E é a nossa resposta. Planalto, formas de relevo ondulado, principalmente quando tratamos, né, da vertente sudeste do Brasil, a região dos mares de morros, né, e a região amazônica, né, onde o processo de intemperismo químico, a água da chuva vai moldar o morro, né, fazer com que ele fique ondulado, diferente da parte central do Brasil, né, onde temos morros em chapadas, né, formados pelo intemperismo físico. Nesse caso, intemperismo químico, ele está trazendo mais como exemplo intemperismo químico, que tem origem a partir de longos processos de erosão, lembrando onde predominam os processos erosivos. E aí, pessoal, fechamos aqui, né, a nossa sequência, então, de História e Geografia geral, História e Geografia do Brasil. Muito obrigado aí, um prazer ter trabalhado. Deixa eu abrir meu áudio aqui. Top de linha, mestre. Eu que agradeço. Sem palavras. Foi um belo de um aulão,
tá? Pessoal, o objetivo dessa aula foi apresentar um pouco do nosso trabalho, né? Mostrar também uma parte da equipe, professor Rudinei, né? Eu sou o professor Elton, para não ficar longo esse aulão, porque, na verdade, por ser um primeiro trabalho, né? Vamos ver qual vai ser a repercussão desse trabalho, né, na internet, se você realmente está acompanhando. Lembrando que esse vídeo está postado no meu canal, youtube.com/professor Elton Borges. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, compartilha, comenta, tá? Porque é com esse tipo de ação sua, que não custa nada, que faz a gente dar continuidade a esse trabalho. E não é fácil, né? Estamos aqui no domingão, quase 9 horas da noite aqui no estado de São Paulo, eu aqui na empresa, o professor na casa dele, preparamos essa aula com muito carinho para você, tá bom? Então, e lembrando, qual foi o objetivo dessa aula? Convidar você a participar do Sábado do Milagre, né? Já é o nosso famoso Sábado do Milagre, aquela aula que salva você, literalmente. Vai ser uma revisão presencial de todo o conteúdo do edital. Quando, professor? Dia 16/9, ou seja, sábado que vem, com início às 10 horas da manhã. Prepare-se para o dia inteiro de estudo, das 10 às 17, com um intervalo de almoço de 1 hora, tá bom? Lembrando que nós estamos na Avenida Cruzeiro do Sul, número 2611, próximo à estação metrô do Carandiru. E eu não posso deixar de voltar a dizer, né? Se você não tem tempo de ir ao curso, se você não tem tempo de estudar em um curso presencial, o CPB oferece a modalidade EAD, ou seja, o curso à distância, tanto para soldado PM, quanto para a carreira de oficial da Polícia Militar de São Paulo, o nosso famoso Barro Branco. Curso completíssimo, tá bom? Então, tá com dúvida, quer saber mais como é a nossa plataforma? Acessa e entre em contato diretamente com o nosso coordenador. É o número 12981343069. Tenho certeza que ele vai te atender com o máximo de atenção possível, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui e falar com o meu mestre. Professor, só tenho a agradecer pelo seu trabalho, tá bom? Durante a semana agora nós iremos nos encontrar, né? Fechar essa semana aqui, que é a semana de reta final. Queria deixar aqui um abraço para o aluno Kennedy. Estava falando com ele aqui no WhatsApp, né? O Kennedy é o nosso aluno que passou tanto para a prova da PM quanto para a GCM, Guarda Civil Metropolitana do Estado de São Paulo. E hoje ele já faz parte, né, do efetivo da GCM do Estado de São Paulo. Ele preferiu ir para a GCM e está muito feliz lá. E isso é uma coisa que nós também falamos muito aqui, né? O aluno ele vem com um único objetivo e acaba abrindo o seu leque de oportunidades. Por quê? Porque ele vem para estudar e ele entende que quando ele se prepara de forma adequada, ele pode fazer qualquer concurso. Então, nós estamos aqui, pessoal, para apoiar o seu sonho, tá? Te dar a melhor formação possível. E pode ter certeza que a equipe de professores aqui, ela vai sempre se empenhar pela melhor aula possível. Então, eu convido você a conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa metodologia, tá? E, claro, conhecer os nossos preços, que são preços justos, tá? Preços acessíveis. E a gente vai sempre fazer o melhor por você, tá bom? Mestre, meu muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou estar subindo esse vídeo agora. Estou cansado também, junto com o senhor, tá bom? E aí, durante a semana, você falando, tá bom? Muito obrigado. Abraço, mestre. Valeu. Tchau, tchau. Deixa eu só deixar aqui essa apresentação aqui, cadê? Peraí. Deixa eu deixar essa tela final aqui. Peraí. Agora não foi? Perfeito. Deixa eu... Não, é essa aqui. Vamos lá. Vou deixar lá no finalzinho aqui. Estão aprendendo ainda a mexer, né? Mas está perfeito. Ficou nota 10, mestre. Nota 10. Deixa eu... Eu vou parar por aqui mesmo. Obrigado, mestre. Fechou. Tá bom? Fechou. Opa. Deixa por aqui. Então, ó, fica um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Prazer trabalhar aí. Valeu. Tchau, tchau. Falou.